Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? Eu sou o Preto Casagrande e a partir de agora vamos para o Black Entrevista. E hoje eu estou feliz demais poder receber na minha casa um cara que, para mim, é um dos últimos ídolos do Bahia, se não o último ídolo de verdade do tricolor. É um cara que eu aprendi muito, que eu respeito absurdamente. E cada ano que passa, né, a gente tem uma convivência, lógico, que não é de se ver sempre, mas eu tenho muito respeito pela maneira como ele se comportou a vida inteira como profissional e hoje como comentarista de futebol. Emerson, obrigado por ter vindo, cara. Estou feliz demais por te receber na minha casa. Como eu te falei, é um bate-papo descontraído, mas para saber um pouco daquilo que nós vivemos no tricolor e depois no rubro-negro, nós vamos falar disso. Mas da nossa vida em si, um bate-papo bem descontraído. Então, estou muito feliz por te receber aqui, amigo. Bacana, Preto. Primeiro é agradecer o convite, né? É um prazer também estar participando. Já estava acompanhando o seu trabalho aqui, vendo que já começou bem, né? Com sucesso. E a gente tenta aí enriquecer. Estou aqui à disposição para falar sobre o que for, né? Bem aberto mesmo, bem descontraído. E isso aqui é sua cara, né, Preto? Para quem conviveu com você, e a gente, é bom até falar, a gente parece que perseguia um outro, né? A gente jogou no Bahia 1 ano e meio, depois você saiu, voltou, jogou mais 1 ano no Bahia junto. Aí eu fui pro Vitória, daqui a pouco quem aparece, quem chega, o chato, Preto chega, aí depois a gente foi pra Transamérica, é verdade, velho. Né? Trabalhamos juntos na Transamérica. O início da nossa vida nessa comentarista, né? De comunicação. Então a gente tem uma longa história junto e muita até treta tem, né? A gente vai falar disso com certeza. E para nos ajudar nesse bate-papo, meu querido Anderson Matos, obrigado, Anderson. Muito feliz por você estar aqui também. Fica à vontade aí. Vamos lá. Extrair o máximo possível, né, Preto? Sempre uma satisfação estar aqui. E à frente aqui de Emerson Ferretti, o cara que eu respeito muito, ele sabe disso, a gente sempre se deu muito bem, conversando, trocando ideias, me ensinou muitas coisas, inclusive, né? Lá em 2012, nos primeiros entrevistados na Rádio Excelsior, e hoje inverteu, não, continua o mesmo papel, né? Vou te entrevistar mais uma vez. Mas 11 anos depois? 11 anos depois, é isso mesmo, a vida passa rápido. Mas vamos lá, temos muita conversa para trazer aqui com o Emerson Ferretti, que, com toda sinceridade, foi um dos melhores goleiros aqui do futebol baiano. E claro, aí tem muitos bastidores para ele trazer à tona. E assim, Emerson, eu sou um cara que eu não me programei nada. Eu tô vendo, não tenho nada. Se fosse eu, já tava cheio de papelzinho para anotação. Eu falei, não, eu não vou programar nada. É um papo, tá na minha casa, vai falar comigo, tá tomando minha Amistel, por sinal. Aí eu tô tomando, não, tá geladinha, não é só fake, não, eu tô tomando, viu? Então, assim, é um bate-papo descontraído mesmo. E te perguntar logo, como é que tá a tua vida atual? Me conte aí do Emerson atual. O que você tem feito? Quais são os seus projetos aí pessoais? Que é bom a galera já ficar sabendo. Bom, Preto, eu parei de jogar em 2007, né? No Vitória, foi meu último clube. Tava com 35 anos. E logo depois, 1 ano, surgiu o convite da TVE para trabalhar como comentarista do Cartão Verde. Uhum. E, na época, até o Cartão Verde ainda estava, né? Era um programa num domingo à noite, com muita audiência. E eu fiquei 3 anos no Cartão Verde, mas desde 2008 para cá eu não parei de trabalhar como comentarista, né? Basicamente como comentarista. Alguns períodos não, alguns meses, um tempo, mas sempre vinha convite, então eu já passei em algumas rádios, passei na TV, hoje eu estou na Aratu, né? Na TV Aratu, já comentei pelo 4º ano seguido a Copa do Nordeste na TV Aratu e há 1 mês e meio, mais ou menos, fui convidado para apresentar as notícias do esporte no noticiário da noite da Aratu, né? Um desafio novo, né? Como apresentador, né? É diferente de ser comentarista, né? Agora você ser apresentador. Fora isso, Preto, eu tive alguns trabalhos paralelos, todos relacionados a esporte, né? Eu acho que o mais público assim foi o trabalho como presidente do Ipiranga. Foram 8 anos que eu fiquei à frente do clube. Na verdade, entrei para salvar o clube de fechar, né? Quando eu cheguei no Bahia em 2000, eu já nem joguei contra o Ipiranga, porque já tinha sido rebaixado em 99. Mas quando eu conheci a história do clube, eu conheci o espaço físico que estava completamente deteriorado, eu vi potencial.
e mergulhei. Talvez se eu soubesse a quantidade de profundo. problema, Como era profundo o como era mergulho. profundo o mergulho, eu não teria feito, né? Porque realmente era resolver problema, né? O dia a dia. Mas foi um aprendizado muito grande, porque eu me formei em administração e apareceu o Ipiranga. Então eu vi a possibilidade de colocar em prática o que eu estava ali bem fresquinho na cabeça, na teoria, colocar em prática, né? Eu sempre gostei dessa área de gestão também. E aí foi um trabalho de reconstrução, né? Eu você costuma falar que é diferente de você administrar um Bahia, um Vitória, que são clubes já consolidados, com calendário, com receita, com torcida, Torcida, né? né, com competições. O Ipiranga não tinha nada, só dívidas, problemas e dívidas. Então a gente saiu do zero e conseguiu. Acho que o objetivo principal foi assim: salvar uma instituição centenária, muito importante para a Bahia Esportiva, com uma história linda. O Ipiranga está vivo, está reformando o seu CT, há condições, né, de voltar a fazer um trabalho de qualidade Você conhece quem está administrando hoje? Sim, Conhece a sim, galera? conheço. Eu sou ainda conselheiro do Ah, é? clube, né? Na verdade, eu saí da linha de frente, mas eu acompanho o trabalho, né? E a gente conseguiu movimentar bastante o nome do Ipiranga e foi uma surpresa grande porque o Ipiranga é incrível. Não, é uma marca que não tem rejeição aqui na Bahia. Todo mundo, assim, fala de Ipiranga, todo mundo sorri. É a primeira é, reação, é Aham. sorrir, né? Enfim, foi bem interessante, um aprendizado muito grande. E aí, mas eu trabalhei na prefeitura, na preparação da cidade para a Copa do Mundo. Ah, é? Na época ainda na gestão de João Henrique, Lembro. quase 2 anos eu fiquei, então eu acompanhei um pouco a preparação da cidade. Também foi uma outra coisa de ver como é que um evento desse porte, que é a Copa do Mundo, se constrói, né, no local. Trabalhei na Sudesb também, né, uma época, e trabalhei na Copa América de 2019, no comitê organizador, né? Então foram todas experiências relacionadas a futebol, a esporte, que enriqueceram, né? Me enriqueceram muito, mas eu continuo fazendo, né, o comentário já há 15 anos, né? Alguns trabalhos fora, hoje em dia apareceu já algumas coisas também de comerciais, né? Que eu tenho feito, né? Aham. Para algumas marcas, enfim. E eu gosto disso, né? Eu gosto e tô tocando. Eu fico feliz, assim, dá movimento, né? Ô Emerson, e com toda essa tua experiência e aprendizado, você nunca recebeu convite de Bahia e Vitória para fazer parte de algum... Não, formal não, E você Preto. acha que tem algum motivo específico? Eu não sei. Belintani uma vez chegou a conversar comigo logo no início, no primeiro ano dele. Ele disse assim: pô, Emerson, eu quero lhe aproveitar, mas eu ainda não sei como. Cara, é inacreditável que não aproveitem, velho. Eu ainda não sei como. E eu também me preparei, Preto, na área de gestão, não Pois na é. área técnica, como você, que foi Aham. treinador, né? Eu me preparo, formado em administração, fiz pós em gestão esportiva, já fiz o curso de especialização também no Fortaleza, de gestão. Então eu me preparei mais para a área fora de campo, Entendi. né? Então, Que é muito mais teu perfil também, né? você conviveu comigo, né? Exatamente. Eu nunca quis ser treinador, nunca tive a mínima vontade, nem acho que tenho talento para, nem Aham. treinador de goleiro. Na área técnica não é meu. Não, E mas é isso, você é um cara muito mais preparado. Eu acho que seria perder uma qualidade que você tem e que você conseguiu adquirir mais ainda a partir desses cursos, desse teu aprendizado. Você sempre teve um perfil, pô, eu cheguei no Bahia e dava gosto de ver o teu dia a dia, a tua disciplina, a maneira como você encarava a tua profissão. Então, assim, não tem o porquê você não ser um grande gestor, é, né? E é inadmissível que Bahia e Vitória ainda não tenham percebido isso, cara. o Vitória até entendo mais, porque a minha ligação com o Bahia é muito forte, né? É, Então existe, por mais que eu tenha jogado no Vitória, né? Mas ainda hoje, quando perguntam em coisa, eu não tenho dúvidas em dizer que é Bahia, né? A claro, ligação é muito mais muito mais forte. tempo, né? A história minha no Bahia é muito mais forte do que foi no Vitória. Mas eu sou muito grato aos dois, porque os dois abriram as portas para eu trabalhar, Com para eu mostrar certeza. meu futebol. Foi importante ter ido para o Vitória. Me ajudou muito, Preto, eu ter jogado nos dois, nas minhas atividades pós-carreira. Porque como comentarista, como presidente do Ipiranga e nas outras atividades, ter conhecido os dois clubes,
como atleta, E como ter o respeito adversário, das duas torcidas. ter conhecido as duas torcidas também, né? Ter vivenciado o dia a dia dos dois e ter conhecido as pessoas dos dois clubes, para mim me ajudou muito nas atividades pós-carreira de goleiro. Então eu tinha facilidade, eu tinha Claro. entrada nos dois clubes, porque eu tinha sido atleta. Mas nos você dois não acha que isso atrapalhou um pouco a tua idolatria? Por parte... Porque eu acho que eu sinto um pouco isso. O fato de eu ter jogado os dois me deixa um pouco, o torcedor um pouco Aquela receoso. identificação, né? Isso. Que nem, por exemplo, Porque assim, Bobô é o um que a gente- jogador que só jogou no Bahia, Isso. então é O que a indiscutível. gente fez no Bahia, cara, com todo o respeito. É, Cara, eu não tinha noção. Hoje, às vezes, vendo o que está acontecendo nos últimos anos do Bahia, a gente fez muita coisa pelo Bahia. A gente ganhou jogos, ganhou campeonatos. Preto, a gente fez parte, e eu toda vez que eu posso eu falo, a gente fez parte do último grande ano do Bahia. Por que que eu digo isso? 2001, foi aquele timão, né? A gente foi campeão baiano, quando o campeonato baiano valia, e muito. A gente foi campeão, pela primeira vez o Bahia campeão do Nordeste, e assim, foi uma campanha que não deixou dúvidas da Irretocável. nossa superioridade, né? E o campeonato do Nordeste, que era um campeonato na Top. época, era diferente dos torneios que aconteciam antes. Então foi um campeonato muito mais difícil de ser ganho. E a gente foi campeão. E pela última vez, o Bahia ficou entre os 10 primeiros. Eu falo dos 10 primeiros do Campeonato Brasileiro da Série A. Pela última vez foi Foi em a última 2001. vez, eu não foi a sabia última- desse dado. Detalhe. A gente ficou em oitavo, naquele jogo contra o São Caetano, né? Por o queixo do Silvio Luiz. Por um A gente queixo não a ficava gente entre os não quatro. foi para a semifinal, mas ali foi a última vez que o Bahia ficou entre os 10. De lá para cá, não teve mais isso. Então eu repito sempre, foi o último grande ano do Bahia. De lá para cá teve assim, 2 Nordestes, 2017, 2020, 21, É. né? E que foram os 2 títulos maiores, e alguns estaduais que já não tem tanta importância. E assim, mais um detalhe, teve pela última vez, 2 jogadores bola de prata. Destaques no Campeonato Brasileiro, que foi eu e você. Né? Quer dizer, aquele ano a torcida do Bahia teve muitos motivos para bater no peito e dizer assim, pô, Eu que sou- orgulho é do meu verdade. time. É verdade. Entendeu? E de lá para cá, não. A gente ainda pegou um pouco do começo da derrocada, que foi 2003, né? Com o rebaixamento. Depois ficou A briga política. 7 anos, não, foram 10 anos sem título, de 2002 a 2012. 10 anos sem título, 7 anos na Série B, sendo que desses 7, eu acho que 2 na C. Cara, Né? Caiu para C, não subiu. Quer dizer, foi um período bastante complicado. Estava o pior período da história do clube. Mas a gente conseguiu antes. Primeiro, eu que sou de fora, eu consegui conhecer o que é o Bahia que o torcedor falava. Bahia vencedor, o Bahia na Fonte Nova, aquela energia toda. A gente conseguiu Com trazer isso, talvez pela última vez. De lá para cá as coisas estão bem complicadas, né? Ô, Emerson, você se sente tratado como ídolo por parte? Não posso falar isso do Vitória, né? Até porque você jogou lá já no final da sua Um ano carreira. e meio no Vitória. No Bahia você foi bola de prata, você foi o melhor goleiro de 2001, no Bahia você conquistou títulos, então no Bahia você é ídolo. Eu Era acho que capitão. Sim. era capitão. Capitão referência. Então, ser ídolo, eu acho que não é somente jogar bem, eu acho que tem que ganhar título importante. tem que Eu fazer acho que o história. ídolo abrange um pouquinho mais, né? Porque eu acho que tem toda uma relação com o clube que precisa ter. Porque às vezes o jogador vem, joga 6 meses, até ganha alguma coisa, é ídolo, mas não estabeleceu vínculo nenhum com o clube. Eu acho que o ídolo precisa ter um pouco a mais, precisa ter essa proximidade com o seu torcedor, com o torcedor, enfim. Não é só ali dentro de campo jogar, para ser considerado ídolo, né? E esse é meu questionamento, principalmente com o Vitória. Você vai no Vitória hoje, tem um muro lá do Barradão que é só cheio de. Os caras que nunca ganharam um título, estão lá. E eu ganhei 4 títulos no Vitória. Então, assim, porra. Disputei aquele 2006 que nós subimos, que era um timaço. Sim, era um time. E aí, forte. não me considero um ídolo do jeito que eu acho que representei. Como Aham. você falou, dessa empatia, né? E Que você não é uma coisa que se muito- compra, velho. Não. No caso do Preto, Emerson, eu entendo que realmente da parte do Vitória houve esse esfriamento pelo que ele fez no Bahia. E hoje eu considero o Preto muito mais ídolo do Bahia do que do Vitória. Embora você, pra mim, Preto, e pra muitos que eu converso, jogou muito melhor no Vitória do que no Bahia. Muitos falam isso. Preto jogou melhor no Vitória do que no Bahia.
mas não é ídolo nosso aqui, porque ele fez uma história no Bahia. Já o Emerson, eu perguntei sobre você se sentir, você sentir que você se sente. Mas você é tratado como ídolo por parte da torcida? É tratado como ídolo por parte do clube, por exemplo? Você se sente assim? Anderson, assim, quem viu jogar tem um respeito muito grande, né? Eu já entendo que hoje os jovens de É. 23, 24 anos para Não viram a 23 gente. não viram a gente, então é a mesma coisa que a gente ia ser, Butice foi um grande goleiro no Bahia, eu não vi jogar, então, né, para mim, então eles falam Emerson, ok, sei que teve um goleiro chamado, que dizem que foi bom, beleza. Então essa parte da torcida já não reconhece mais como. Quem viu jogar ainda tem um respeito muito grande. Eu até fico admirado às vezes, porque já tem 20 anos. Pois é, que os caras não esquecem, né? Mas Emerson, você citou o motivo, cara. O Bahia passou um período de vacas magras, né? Muito extenso. E aí o que é que o pessoal se lembrava? Poxa, que época que Preto Casagrande dava porrada nos outros, jogava muito, fazia gol importante. Que Emerson Ferretti. Aí você vai pegar os goleiros que passaram, cara, não tem expressão, né? Com todo respeito a todos. Sim, eu sempre fui muito bem tratado aqui na Bahia, né? E eu acho que já começou... Quando eu fui contratado, eu cheguei no início de 2000, o Preto tava... Em 2000 você estava em Portugal, Tá em né? Portugal, Tava em desesperado Portugal. pra vir pra cá. Mas em 99 você estava no Vitória, né? Eu tô no Vitória. Tava no Vitória. Pois é, a minha história com o Bahia começou na Copa do Brasil, Eu lembro. contra o Juventude Eu e lembro. Bahia, enfim. Aquele jogo eu fui muito bem, foi pros pênaltis, peguei pênalti, a gente eliminou o Bahia. Até hoje, Preto, por incrível que pareça, até hoje é raro o dia que eu não encontro um torcedor que fala desse jogo. E Sério. já tem 24 anos esse jogo. Porque aquele jogo marcou o torcedor tricolor negativamente, Claro, né? que não Mas conseguiu. marcou muito e a referência daquele Foi trauma você sou eu. Só que eu vim pra cá, eles gostam de mim porque eu acabei fazendo um trabalho bacana, né? Mas eles sempre, pô, Emerson, eu só fiquei com raiva de você uma vez, já sei. Daí Juventude. E foi o jogo que me trouxe pra cá. Então, quando eu cheguei no Bahia, a torcida já me recebeu bem, porque assim, se esse filho da mãe pegar metade do que ele fez que ele contra a fez gente. contra, já tá muito bom. Então eu já cheguei com uma expectativa grande. Pô, o goleiro é bom, pelo menos, porque ele contra nós ele fechou o gol. E aí eu consegui fazer um primeiro ano muito bom, tanto é que o Bahia me comprou no final do ano do Grêmio, eu ainda era do Grêmio, emprestado. E então eu fui sempre muito bem tratado aqui. O torcedor sempre me tratou muito bem, ainda hoje, né? Eu sou muito feliz, porque é uma conquista isso também, porque eu não sou daqui. E ter o carinho e a torcida. Eu já sou cidadão soteropolitano, e esse era um sonho que eu tinha. Eu amo a terra, eu sempre falei isso, eu amo Salvador. Era um sonho que eu tinha, eu ganhei em 2009. É mesmo? O título de cidadão soteropolitano. Esse título não tenho, cara. Pois é, aí já fica a dica. Sério, o Bobu tentou uma época, acho que alguém travou, velho. Falou, não, esse cara não merece providenciar. Eu ganhei, assim, foi um presente, um sonho realizado. Eu sempre nunca demonstrei isso, mas, pô, quem que não gosta, né, velho? E você Bahia veio pra cá, ficou e tem serviços prestados. Na Exatamente. verdade, serviços relevantes prestados à sociedade, né? Então, eu me enquadro, acho certeza, justo. Você sem dúvida. também, sem dúvida nenhuma. Um cara de fora que veio e fez história, né? Tem serviços relevantes, né? E aí, ter esse reconhecimento, esse carinho e tudo, é uma conquista. É uma conquista, assim, que eu me orgulho muito. E você foi jogador, Preto, você sabe que não é em todo lugar que a gente consegue isso, né? Tá louco. Não é todo jogador que consegue. Quantos jogadores jogaram no Bahia e não conquistaram isso? E a gente mesmo passou em quantos clubes e não conquistou isso em todos, né? É muito difícil. Não, é muito difícil. Então... E você acha, e o clube? Você acha que você tem um reconhecimento Olha, toda devido? vez que eu preciso me relacionar com o Bahia, eu sou muito bem tratado. Assim, sempre fui muito bem tratado, sempre existe um respeito, né? Assim, uma reciprocidade. Mas eu acho que o Bahia trata mal seus ídolos. É diferente. Eu, quando preciso me relacionar, que eu entro em contato, alguma coisa, eu sou muito bem tratado sempre. Não tenho queixa. Mas o Bahia trata mal no sentido de... Acho que falta valorizar mais quem já esteve ali, quem fez pelo clube, né? Ter, sei lá, algumas coisas a mais, né, de que... Eu acho que talvez, Emerson, essa venda do clube, depois nós vamos falar sobre isso,
Porque na Europa, você vai nos estádios da Inglaterra, Anderson, o que tem de outdoor do tamanho do estádio de ex-atleta que fizeram história é um absurdo. Porque os dirigentes não entendem, Emerson, eu acho que vê se você concorda comigo, é que independe de quem era o administrador ou gestor na época, importa o que você fez pelo que você falou. O último ano que o torcedor do Bahia bateu no peito e disse eu sou tricolor de coração e ganhei um monte. Foi no nosso... E a gente não tem nada, velho. prova Se você precisar ir no jogo do Bahia, eu tenho que comprar ingresso. Eu também, eu tenho que pedir, né? Cara, E fica numa posição de Não entra na pedir, cabeça. né? É difícil Quando você demais, velho. precisa, né? Assim, você precisa ser autorizado no estádio que, por exemplo, eu joguei mais de 130 jogos na Fonte Nova. Cara, você tinha que ter uma carteirinha. É. Ou não é? Claro. Uma carteirinha, ó, livre acesso até no E vestiário. eu já falei isso. É lógico que não dá para dar essa carteirinha para todos os Não. atletas que passaram, mas cria critérios. Claro. Quem jogou pelo menos no mínimo 100 jogos. Perfeito. Sabe, alguma coisa Ganhou assim. no mínimo 2 100 títulos. jogos ganhou Boa. título, É, sabe? Alguma boa. coisa assim, porque 100 jogos, pelo menos você ficou um ano e meio no clube Uhum. para jogar 100 jogos hoje. Né? Então você já tem uma história Não, do clube. você é inaceitável. Inaceitável. Eu não acredito e fico indignado com você não ter uma carteirinha perpétua de entrar na Fonte Nova ou no Barradão, onde quer que seja. E aí, nesse ponto, eu acho que o Bahia, e eu acho que a Bahia trata, reconhece. O contato com o baiano no dia a dia, sim, o carinho, que nem eu falei também, quando eu preciso do Bahia, eu sempre sou muito bem, né? Mas não era para estar pedindo. Institucionalmente, eu acho, né, ter essas pessoas que fizeram ter um pouquinho mais de reconhecimento, né? Enfim. Fica aí a dica, né? Tá em tempo ainda de mudar isso. Pois Manda é. aí. O Emerson, na sua passagem pelo Vitória em 2007, Vitória tava voando, assim, né? Vou dizer assim. Índio jogando pra caramba, depois pegou uma Série B. Foi um momento, assim, de fim de carreira já. Você sentia quando você chegou no Vitória que já estava na hora de parar? Ou o desejo de parar veio com o tempo? Na verdade, eu saí do Vitória não por minha vontade também, né? Já teve isso, né? Exato, né? O Vitória tomou a decisão de rescindir o contrato. Eu era titular do time. E tinha sido... Eu não sabia dessa história. É incrível que pareça. Eu era titular há 15 dias antes, nós tínhamos sido campeões baianos, né? Em 2007. Exatamente. Eu titular. E tive assim uma participação também bem efetiva, porque peguei um pênalti contra o Atlético de Alagoinhas lá, que a gente ganhou de 1-0, e talvez se a gente não ganhasse aquele jogo, talvez a gente perdesse até o campeonato. Então foi coisa do Alex Portela. Alex Pois é. Portela, a minha história é igual. Nós subimos aquele ano, eu acertei tudo, Anderson. Eu fui passar o Natal em Cascavel. Falei, Alex, é isso aqui, né, o que você me prometeu de aumento e tal. Preto, tá tudo certo. Eu, pô, fui feliz. Natal e Réveillon. Ano que vem garantido. Dia 3 me apresentei e liguei pra ele. Alex, pra assinar o contrato. Ele, não, Preto. O salário que eu ia pagar pra você, contratei Luiz Carlos Capixaba e um volantinho que também tinha jogado no Bahia, velho. Um loirinho. Cara, depois eu vou lembrar. Acabou que nenhum dos dois conseguiu jogar no Vitória. Mas foi uma facada tão grande nas minhas costas, e você deve ter sentido. Na verdade, né? Falou uma coisa e não fez outra, né? Porque eu sempre fui da coisa da palavra, né? Exato. É que quando eu fui pro Vitória, eu fiz um contrato de 2 anos. Ah, você tinha Então contrato. Você tinha contrato ainda? Eu tinha um contrato de 2 anos, então eu fiquei para 2007, depois de a gente subir, porque eu tinha contrato. Claro. Mas só que ele ficou me perseguindo assim um bom tempo, algumas vezes tentando me mandar embora. Né? E assim, ele me mandou embora no meu melhor momento no clube, porque eu tinha sido campeão baiano, estava bem, tínhamos iniciado a Série B também muito bem, em 2007. E o meu último jogo foi lá no Presidente Vargas, no PV, contra o Ceará, a gente ganhou de 3-0. Não acredito. Aí, Preto, eu cheguei... O jogo foi no domingo, o outro jogo seria só no outro domingo. Na quarta-feira, eu já com a roupa de treino, com luva, desci, fui pro campo, estão te chamando lá em cima. Aí, a única coisa que me falaram foi assim, seu custo-benefício está muito alto. Meu Deus. A gente não quer mais. Não é à toa que os clubes passam. E mais nada. Assim, eu até entendo o direito e reconheço o direito que o clube tem de não querer mais você. Né? É um direito do clube. Não Mas quer. tudo é a maneira como se faz. A maneira como se faz. Eles fizeram isso, Preto,
E não fizeram. E assim, não me chamaram, aqui, ó, vamos rescindir, vamos lhe pagar, nada. Eles simplesmente me botaram à margem para treinar separado. Daqui a pouco começaram a proibir do roupeiro me dar material. Que Eles louco. começaram a me humilhar, Que sem, isso? né? Sem necessidade daquilo, né? E não chamaram mais para conversar. Se querem me mandar embora, chama, rescinde Claro. aqui, assina, acerta, faz as contas. Tudo olho no Beleza, olho, né, velho? é do futebol Claro. isso, Você é do imagina algum futebol. motivo pra isso? É do futebol. Não, enfim. Aí chegou num momento que eu disse, pô, eu não preciso estar passando por isso, né? E aí foi que eu saí. Então, assim, não foi uma saída programada. Eu ainda tinha contrato, tinha mais 6 meses de contrato. E ainda esperava jogar mais um tempo. Mas depois que eu saí, eu já estava fazendo faculdade, né? Teria que sair de Salvador. Aí eu pensei, já estava com 35 anos. Não surgiu também, eu também não procurei muito, não surgiu assim, né, um clube que me motivasse Aham. a dar sequência. Aí chegou. Você sofreu muito? Não. Sério? Talvez tenha sido até isso que assim. Aí chegou no final do ano e disse assim: quer saber de uma coisa? Eu vou formalizar. Então não foi da maneira que eu gostaria, mas eu não sofri. Não sei se é porque eu já estava estudando. Com certeza. Eu já estava É. encaminhado. Eu acabei não sofrendo por ter parado, porque é muito comum, né? É, A galera porque de quando uma você hora não pra programa outra. uma coisa, né? Principalmente quem viveu a vida inteira. Mas Eu eu acabei. sofri muito que foi lesão. Mas como você falou, acho que quando o cara tem a cabeça ocupada, você tava Você já começando Parou com quantos anos? Pedro? 32, pô. 32, Eu parou rompi o tendão com cedo, viu? 32. Sendo, mas é porque o físico já Ah, não. Depois que eu quis voltar, meu irmão, minha panturrilha atrofiada, meu tendão, tornozelo doía, eu já não era cara Aham, fisicamente sofria aham, já, né? aham. Aí comecei a sofrer, eu falei, só que, pô, na minha cabeça eu ia jogar até 36, né? Falei, pô, vou ficar aqui na Bahia, que eu tinha meus negócios aqui, filho aqui. Falei, vou me organizar pra tentar. E de repente o E tendão. foi na. Que ano foi que você parou? 2007 também. 2007. Rompi o Então, tendão, quando, ano que minha quando o filha Vitória nasceu. não renovou Não com renovou, eu fui pro você. Bahia, de volta, na Série É C. verdade, Aí no verdade. terceiro ou quarto jogo eu rompi o tendão. Lá contra o Copa do Brasil, Então a gente parou junto. paramos juntos. Não, mais Cara, até nosso que a gente destino, depois. A gente nosso foi. destino tá demais, Em velho. 2008 a gente foi pra Transamérica juntos, né? É verdade. Exatamente, velho. E assim, gente, todo mundo me... Hoje mesmo, você vai ter vídeo do Rob Gol. Ele diz lá, vem do o Preto. Agora eu vou estar na Aratu, daqui a pouco o Preto está aqui na Aratu também. E todo mundo, assim, o torcedor, né, que você falou, que a gente tinha um protagonismo, eu e você. Uhum. E imaginava-se que nós não tínhamos uma relação boa e as pessoas criavam isso. Teve aquela discussão, que depois a gente... Foi uma briga, né? Foi uma Preto? briga, né? Depois Mas a gente assim, pode falar sobre mas a nossa relação sempre foi de muito respeito, né, Emerson? a gente se Isso é uma respeitava, coisa né? que eu gostaria de falar para É. quem está em casa, porque cria-se muito, né? Essa coisa do... E, pô, o Emerson, cara, quem brigar com ele tá errado. É. Então, toda vez que eu briguei com ele, eu sabia que eu tava errado. Porque ele era um exemplo como profissional, como pessoa, de dia a dia, de disciplina, de dedicação. Então, assim, por mais que eu, né, tinha essa coisa do... Ele também é ídolo, eu tô tentando ser, que eu cheguei depois, mas isso não... Sabe? E o ambiente nosso era muito bom, né, Emerson? Era. Porque o nosso time era meia boca, pô. Nós Os tivemos- 2 anos nós somos campeão do Exato, Nordeste, não tinha aqueles craques que você falava, pô, esse time vai dar certo. Nós surpreendemos todo mundo. A gente tinha um Né? time limitado em É. alguns aspectos, assim, mas dava. Os caras com fome, a gente tava com fome, a gente tava com fome. A coisa ia. E que bom, né? Que foi, né? Porque a gente acabou marcando. E conta alguma história aí, Emerson. Ô, Emerson, Pô, eu De sou briga, ruim, de eu briga. sou Ah, da briga, você lembra? Eu sou ruim de contar a Ó, história, vou- claro que eu lembro. você me disse que o Valdomiro contou a história errada. Contou toda errada a Então história. conta a história certa Eu vou aí, contar porque eu fui protagonista da história. Mas assim, só pra você disse assim, pra poder brigar com o Emerson, tem que estar. Preto, você foi o único cara que eu briguei na minha Aí, ó. vida. Tá vendo? O Caramba. único que eu briguei na minha vida. Eu sou o cara Porra, de. Eu que acho que o vergonha, né? maior paz do mundo sou Precisou eu. o cara vir na minha casa pra eu passar vergonha. Cada vez mais tranquilidade, ainda mais paz ainda. Então era muito difícil mesmo. E você conseguiu me tirar do sério, né? Depois até que eu quero fazer uma pergunta pra Ah, me você. faça. Vou fazer antes. Vamos inverter.
Vamos inverter. Você lembra um jogo, uma Copa do Brasil que a gente pegou a América de Natal e que a gente jogou o segundo jogo lá em Natal e que acabou o jogo, o treinador Sim. saiu correndo para bater O em você. Robigol lembrou disso hoje, velho. Ele falou, Preto, eu te salvei de O cada quê? briga, velho. O que você falou? Esse cara, Preto? Eu não me lembro, Emerson. Essas Porque coisas ruins eu não me eu lembro. acho que foi. O primeiro jogo foi na Fonte Nova. Eu acho que na Fonte Nova o Preto já tinha provocado ele. E aí ele guardou isso pro segundo jogo. Em A casa. gente eliminou eles mesmo, não tinha mais nada a perder, tava eliminado. Mas ele também tinha fama de maluco. Ele quem? É o treinador do... O Não, eu não vou lembrar o Teixeira, nome. né? Teixeira. Mas não era o Ferdinando Teixeira. Não, era o Era outro, mais novo. Mas ano ele foi? tinha fama de maluco. Que ano foi isso? 2001. Ou 2001 ou 2. 2, eu acho. 2002 ou 2001. Como é Teixeira? Como era o nome dele, velho? Eu vou pesquisar. Mas ele tinha já também no Procura aí, currículo umas brigas. Esse cara deu um pique quando acabou o jogo. Imagine, velho. O juiz acaba, eu tô saindo, daqui a pouco os caras, Preto! Falei, meu Deus do céu. Aí você me defendeu, foi nesse dia? Não, eu tava no gol ao contrário, eu achei não deu estranho, né? O Robigol me lembrou hoje, falou, Preto, eu te salvei de cada uma, velho. E aí eu me lembro que seguraram ele. Da mesma forma, agora já entrando na nossa briga, né? Mesma forma que, assim, quando eu parti pra cima de você, chegaram a me segurar, mas eu lembro que eu dei um chute e pegou no seu braço. Eu me lembro. Isso eu Pegou, lembro. porque me seguraram assim, né? Mas vou contar a história desde o início, né? Conta, Na que eu tô ansioso. foi um jogo amistoso. Antes de começar Contra o brasileiro, Náutico. contra o Náutico. Que nós A gente recebemos fez uma bola de isso. prata, inclusive, eu acho. Não, a gente recebeu num Bavia, bola de foi? prata. Eu não Meio lembro. bem bagunçado, né? É. O Bahia, a Inacreditável. diretoria do Bahia naquela época não cuidava muito disso. Eu joguei 155 partidas seguidas, sem sair do time, E não mais de recebeu 2 nenhum- anos. Mais de 2 anos jogando todos os jogos. Você lembra que o Ederson nem Sim. entrava. Coitado do Ederson. Ninguém sabia nem quem era o goleiro reserva, porque não jogava. E assim, isso pra mim é um recorde mundial. Se o Bahia fosse atrás de Cuidar da comprovar imagem, né? isso, poderia ter sido notícia mundial. Guinness, Entendeu? verdade, cara. Um goleiro do Bahia. Isso pro clube Claro, era. pô. Cuidar O da Bahia, imagem, ó. né, velho? E só se sabe isso porque eu, desde o meu primeiro jogo no Grêmio, desde a base até, eu, como um bom virginiano, né, todo metódico, eu organizado, eu escrevia todos os jogos que eu fazia. E aí botava se eu tinha quantos gols tomava, se era de pênalti, se eu tinha pego, se eu tinha pego pênalti, se eu tinha tomado cartão, o estádio que foi. Eu tenho minha carreira toda catalogada. Eu sei todos os jogos que eu joguei, todos os. Quer dizer, eu tenho que olhar, né? Mas eu tenho o registro boas de lembranças, todos. mas se tiver Tanto dúvida... é que quando o Museu do Bahia abriu e tudo, e foi fazer a pesquisa, eu sou o terceiro goleiro que mais jogou no Bahia na história. Caramba. Mas eles me procuraram pra gente bater os jogos, né, certinho. E aí eu... Cara, isso é pra ter uma placa, velho. É pra ter uma placa. Eu que dizia pra imprensa a quantidade de jogos que eu tava fazendo seguidos. E a imprensa noticiava, mas o Bahia nem... assim, não se interessou, né, de fazer alguma coisa. Mas então era um amistoso o dia da confusão. Foi um amistoso, Você tirou o cara do sério num amistoso, cara. Mas era porque, assim, o Preto a gente já tinha jogado contra, uma vez ele me provocou também, assim. Você lembra Vitória e América de Natal? Você não lembra disso? Cara, eu provocava Pois é, 5 por jogo. Depois que eu virei seu companheiro, que eu comecei a observar e era o seu jeito, né? Se bem que você já tinha uma história lá atrás, né? De barreira, enfim, essa história não vamos levantar, né? É sacanagem. Mas aquilo ali, quando você me provocou, eu achei, porra, que coisa gratuita, desnecessária, né? Enfim. E aí, quando você chegou no Bahia, eu disse assim, porra, se esse cara... Começar a me encher o saco. Eu vou descontar já desde aquela época. Então já era um negócio internalizado. Guardou, cara. Aí, eu ficava observando e via que você provocava. E assim, é um comportamento diferente do meu. Né? Claro. E aquilo ali eu às vezes achava desnecessário, sendo bem franco com você. Né? Não, mas eu também acho. Se me perguntar hoje, era um personagem. Porra, era um personagem. Eu imagino. Me transformava, velho. E assim, você usava isso para desestabilizar o emocional do adversário. Dentro de campo válido. Só que às vezes
Só que às vezes você abria braço, reclamava da gente mesmo, né? Do zagueiro, coisa, e você assim, Eu porra, tenho muita velho. vergonha Porque eu disso. não fazia isso. Claro, Porque se eu fizer isso para um companheiro meu, não tô sendo legal com claro. ele. Aí nesse jogo, velho, atrasaram uma bola para mim e aí eu me embananei, porque eu não era muito bom com os pés, né? Mas eu tirei a Sim. bola. Você lá do meio de campo, Preta, pá, começou a gritar. Começou a Ele gritar devia ter brigado com a comigo. mulher no dia. Começou a gritar comigo e abrir braço. Aí Sério, eu velho? disse, não vou suportar isso. Aí o sangue subiu, né? Ferveu. Eu não sei nem como eu acabei o primeiro tempo. Eu fiquei Louco pra me louco, pegar. assim, né? Beleza, acabou o primeiro tempo, eu desci pro vestiário, É hoje. sentei, o Evaristo falou, quando eu saí, quando ele parou de falar, eu saí, fui Esperou na. eu fui pra escada ali do túnel e sentei. Aí veio Carlinhos, zagueiro, Sim. e o grupo atrás, assim, e Carlinhos só fez assim pra mim. Deixa isso pra lá, gente. O Carlinhos Pô, era parece uma tranquilo também, cutucada velho. assim, deixa pra lá o caralho. Aí você tava Puta que vendo, pariu. eu parti pra cima, e aí Sério. me seguraram. Eu dei um Eu chute me lembro que eu fiz aqui. que você pegou no protegi. coisa. Engraçado aqui, ó. Valdomiro falou que me defendeu. Rob Gol falou que me defendeu. Mas todo mundo me tirou. Mas você lembra que você tinha. Você diz nesse lance? Comigo, não? Sim, Não, ou em outras vezes. Eu não lembro de detalhes. Não, Sim, só lembro desse, porque realmente. É porque naquele ano eu lembro que Ederson brigou com você. Ah, sim, o Vagnão, teve Mas, vários. Emerson, Né? eu falo assim, eu falo com tristeza. Eu era um líder negativo, mano. Porque eu não sabia discernir o que era. Eu não sabia perder, a verdade é essa. Você tinha isso. No rachão, eu brigava. Você brigava. No rachão eu brigava, pô. Então essa era a grande questão. Eu não sabia perder. Talvez nesse dia. E aí não controlava. Eu não controlava a minha emoção. E eu falo isso com dor, porque eu acho que minha carreira poderia ter sido. Pô, eu já tive situações do empresário falar assim, não, Preto. Pelo menos ia ter menos briga, né? Não, você não vai ser contratado, porque o diretor lá falou que você arruma confusão com todo mundo. Pois é. Então atrapalhou minha carreira. Com certeza. Eu não falo isso com alegria, nem com satisfação. Com certeza. Mas era uma coisa que era inerente à minha vontade. Acontecia porque eu não sabia. Eu me transformava, a verdade é essa. Uma vez a gente parou, não sei se você lembra. Já depois de uns meses, eu acho que depois a gente tinha brigado. A gente parou até para conversar. Eu acho que eu te chamei para conversar. Assim, a gente sentou depois do treino, ficou conversando. Você falou assim, você reconheceu tudo isso, né? Velho. Você sabia, né? Eu sabia, velho. Mas você não conseguia controlar. O jovem mesmo, Anderson, ninguém gostava de mim. Porque eu fazia isso no treino. Dava porrada. Eu dava porrada no treino. Se eu estivesse perdendo no coletivo, dava porrada. Porque eu me ameaçava, né? Os caras, pô, o moleque é bom, vai querer ser titular. E eu dava porrada, eu queria bater, eu me transformava. Então isso atrapalhou muito minha carreira. E que bom que a gente está aqui para poder. A gente já, claro, conversou. A gente já é completamente superado isso. Mas não falo isso com alegria, assim, não acho com satisfação, porque eu acho que isso me atrapalhou muito na minha E olha que sua carreira foi muito bacana, campeão brasileiro e tudo. Não, né? Você imagina lógico. se você tivesse essa. Que não é fácil, não é nem crítica, nem coisa, porque eu acho que é só maturidade e a experiência que vai trazendo também muitos entendimentos. Hoje você sabe disso, mas você era um jovem. Verdade. Né? Então era difícil também se controlar, você estava ali com tesão todo, né? Então era difícil mesmo na época. Eu também, com certeza, faria muita coisa diferente, né? Porque hoje eu entendo hoje a gente de outra forma. Uma visão. Agora é engraçado porque, assim, nós temos duas pessoas totalmente diferentes, né? Um tranquilaço e outro mais pra frente, assim, vamos supor. E vocês dois, se fizer uma seleção baiana do século XXI, vocês estão inseridos, ali. Os dois. Eu acho também. Os dois. Não tenho dúvida disso. E você lembra que depois da briga, né? E aí começou o brasileiro, nós dois bola de prata, né, Preto? Quer dizer, eu não sei se um fica com raiva do outro, eu vou mostrar pra esse filho da puta que eu sou bom, né? Começou a jogar, você começou a pegar tudo, você começou a jogar bem, fazer gol e bola de prata, às vezes, pronto. Cara, mas é impressionante como eu acredito muito em destino, em coisa de energia, mas a gente sempre teve uma relação independente disso. Coisas, por exemplo, nós somos dois, eu também sou do Sul, radicamos aqui na Bahia, escolhemos a Bahia, fomos ídolos no Bahia, conquistamos coisas
Depois estivemos juntos na rádio, então são situações assim. E eu Por isso que eu tô tão feliz de você estar aqui, E Emerson. eu achava engraçado, Preto, o seguinte, né? Que além, assim, tinha essa coisa, a gente não era, nunca foi muito próximo, né? É. Assim, de ser Mas eu não era próximo de ninguém, ninguém gostava de mim. Só que eu bebi muito. Mas é verdade, cara. Aí, além de aturar. ter esses coisa que sempre é aí eu ia numa loja comprar roupa, quem teve aqui foi Preto. Não, e quando me confundiam com você. Oxe, até hoje me chamam os de caras, Preto. pô, Emerson, você agarrou demais ontem. Eu falei, aham, pô, fui bem, né? Acontece isso Juro. com você. Porra, falei, me queria chamam ter de o tamanho Preto. daquele. Me chamam de Preto. É, mas as pessoas Também ainda- me chamam de Preto. Aí você só errou o nome. Eu falei, pô, acertou que é jogador, mas só errou o nome. Mas me chamam de Preto. Eu acho que justamente branco, né? Assim, o biotipo, origem do sul, enfim. Aí eu ia para alguns eventos que eu sempre. Eu nunca. O meio do futebol, assim, nunca foi muito. Eu sempre Nem a saía minha. um pouco, É, né? eu Até também. meu círculo de amizades era fora do Fora. futebol, então eu frequentava lugares diferentes que a maioria dos atletas iam, Não. né? Aham. Eu ia num evento, me batia com Preto. E assim, que era um evento completamente, É não verdade, tinha, aí me batia Por com exemplo, Preto. acabava o Eu disse, "Porra." jogo domingão, galera ia pros pagode. É. Eu e o Emerson ia pro camarote da Timbalada, que era onde tava Já encontrava, alta tipo, na época É. tinha aquela Semana de Moda do Iguatemi, ou então Verdade, Barra velho. Fashion, que era uma coisa de moda e encontrava ele lá coisa. também? Aí eu ia, porque eu gostava, Preto tava lá, velho. Assim, e não tinha Chato jogador pra nenhum. Não tinha jogador nenhum. Eu ia, mas o Preto tava. Né? Perseguição de Natal, né? Ai, ai, Eu ai. assim, porra, que Que perseguição. loucura, velho. Ah, é bom essas resenhas, é boa. Ai, ai. Ô Emerson, além de assim, situações, claro, que o futebol traz, assim, qual a melhor recordação que você traz pra você do futebol? De você olhar pra trás e falar assim, poxa, isso aqui me marcou eternamente, eu vou levar até o túmulo comigo. Porra, o futebol proporciona a gente a viver uma vida uma vida assim, É muito diferente de É. tudo, né? a vida normal. Hoje eu sou um cara normal, porque eu não sou mais jogador, não sou, né? Assim, então a vida normal aqui, o dia a dia dos mortais, quem é jogador e tem o privilégio de jogar em clubes grandes, é uma outra realidade. É uma outra realidade. Porque, além da fama, né, que você tem, a questão financeira, né? E assim, as portas se abrem todas, velho. principalmente se você for um cara que as pessoas gostem, que você é talentoso, uma referência. Assim, as portas abrem todas. Você não tem dificuldades, são só facilidades. Então é uma vida que os mortais aqui, né? Não vão ter nunca. Não tem, a maioria das pessoas não tem. E o jogador de futebol que tem o privilégio de jogar em clubes grandes tem. Então a gente tem a possibilidade de vivenciar coisas que só o futebol traz. Que Né? dinheiro não compra. E que dinheiro não compra. Mas são situações, né? São vivências que o futebol proporciona fora de campo, mas também dentro de campo. Eu fui campeão com Juventude em 99 da Copa do Brasil, dentro de um Maracanã com 105 mil pessoas. A gente calou, e só o Uruguai em 1950 fez isso. Só tinha uma meia dúzia de torcedor do Juventude lá, um pontinho verde no meio de um monte de preto e branco, né? E a gente calou, foi campeão nacional dentro do Maracanã. Que ano foi isso, Porra, 99. 99. Que o Juventude foi campeão. Quer dizer, quem tem isso, não Preto? tem, não tem. Entendeu? São só aqueles atletas que vivenciaram aquilo, do Juventude ali, 20 e poucos atletas que participaram daquilo. Porque eu falo muito, Emerson, isso aqui dentro de um... eu falo muito que é a coisa do fazer gol. Que eu nunca mais, o que eu mais sinto falta, não é concentração, não é fama, não é dinheiro, não é nada. É fazer um gol no estádio lotado. E você, tuas conquistas e tuas defesas, né? Eu tenho saudade dos jogos, dos jogos. Sim. Eu não de treino, concentração. Do dia a dia do futebol não tenho mais saudade. Mas os jogos, sim. Aquele coisa de torcida. Eu gostava muito, né? E eu gostava muito de jogar
contra a torcida. Eu também, eu adorava. E eu, sabe, Contra, sabe né? aquele ambiente de você chegar no estádio e o torcedor tocar pedra no ônibus e xingar você todo, aquela coisa que hoje a gente vê e que hoje começa a ter punição, e que absurdo. A gente aquilo sempre aconteceu no futebol. Sempre. A gente era xingado de tudo quanto era coisa, né? E pedra que jogava. Aquilo ali, né? Quando Era acontecia, motivação, né? eu crescia de um jeito, porque eu não respondia, eu não brigava. Assim, eu via, observava tudo, mas por dentro eu ia crescendo e eu disse assim, o jeito de eu calar a boca de todo mundo não ia ser mandando, né, dando dedo, nem batendo boca, que era uma Fazer multidão. Uma defesa difícil. O jeito que eu tenho de calar a boca deles é fechando o gol. E aí eu ia pra dentro do gol e fazia e aí eu amava quando eu conseguia calar aquele monte de gente que chamou de tudo, evitava, né? chamou de tudo quanto era coisa, que tocou pedra na gente, que não sei, que é aquela coisa, aquela coisa primitiva que o futebol tem, né? De estádio, que hoje é primitivo, né? Eu conseguia calar a boca de todo mundo com uma defesa. Verdade. Eu disse, porra, isso é bacana. Falta, né? Isso é bacana, isso não tem mais, né? Verdade. Mas uma Só pergunta pela sobre TV. futebol ainda, Emerson. Você mudaria algo no futebol, no ambiente de futebol, bastidores, que você, desde a sua época, percebia que era errado e que tem muito, assim, que se você pudesse, você mudaria? Pô, uma das grandes críticas, assim, minha no futebol era assim, primeiro, eu acho que agora está até mudando, né? Até porque a legislação obriga, mas eu acho que os clubes sempre foram muito negligentes com a saúde mental dos atletas. Se de repente um Bahia da vida tivesse um cuidado, poderia ter, sabe, ajudado o Preto a ser menos explosivo, produzir mais, né, ser menos explosivo e não ter assim situações que atrapalhassem a carreira dele. Ajudassem, até mesmo eu, com toda aquela questão da sexualidade, tudo, quantas vezes eu, você teve que, sabe, eu pensei em sozinho, né? abandonar a carreira, porque era um dia a dia muito complicado para mim. Imagino, cara. Entendeu? Que eu tinha que ficar escondendo e me defendendo o tempo todo. Se o clube cuidasse um pouco mais, né? Eu acho que muito pertinente a tua colocação. Talvez não perdesse. Quantos atletas se perderam? Meu Deus. Por conta de um cuidado. E o clube trauma, só cuida, né? Da parte técnica, tática, né? Ali o resultado, mas para você trazer aquele resultado de campo, você tem que estar bem aqui. E somos seres humanos, a maioria tem seus problemas e alguns problemas muito complexos. E que a gente não pode externar isso no ambiente de futebol, senão você é considerado fraco. É verdade. Você chegar e dizer assim, poxa, hoje eu tô um pouco triste, porque, sabe, você é colocado à margem, de lado, porque futebol precisa de gente forte. Se você tá triste ou tá com depressão, você é fraco, então você não pode. Sai, dá lugar para outro. Então você não podia externar isso, né, Com certeza. no futebol, chegar e dizer, não, você tinha que tentar ser forte o tempo todo. O tempo todo tentar ser forte. Ninguém consegue isso. E o futebol, nesse ponto, é muito cruel, porque exige resultado o tempo todo. Não só interno ali do clube, mas quando você entra em campo é a torcida que exige o resultado. A imprensa que é cruel na análise, né, e não considera o lado humano, porque ali são pessoas, entendeu? E julgam de uma forma cruel, né? Mas isso não mudou até hoje. Você acha que mudou? Não, o que eu disse que começou a mudar, porque primeiro a legislação exige que os clubes tenham psicólogo, assistente social na base, né, até para ter o certificado de clube formador, precisa ter. Então já existe um cuidado. Né? Mas você não acha que ainda tem muito... Por exemplo, o Bahia tem agora, esse ano, uma psicóloga que é efetiva, acompanha diariamente. Beleza, mas não era a realidade. E não é a realidade de todos os clubes. E não era a realidade até pouco tempo atrás. Então, quer dizer, já tem. Mas ainda, até quebrar culturalmente, né? Por exemplo, de um jogador se abrir com o psicólogo do clube. Porque o medo também é que esse psicólogo vai bater tudo pro treinador ou pro presidente. Mas você não acha que ainda existe muito homossexual dentro do futebol e que não consegue... Sempre teve, Preto. Sempre teve.
Mas agora o mundo que a gente vive é um mundo muito mais... Sim, a sociedade aceitar, evoluiu. a A sociedade evoluiu. minha filha mesmo, se eu falar alguma coisa com relação a isso, ela me mata. Pois é. Entendeu? Porque as escolas estão Uhum. educando para que se respeite a sexualidade, a raça, É. ou seja, a religião. Isso não de é cada um. mais pro Mas no jovem. futebol eu acho que isso não foi Não, inserido ainda. O futebol tá 2 passos para É trás. isso. Talvez seja o último reduto ainda em relação a isso. E foi até por isso que eu resolvi falar ano passado, Uhum. né? Que eu dei o depoimento no podcast lá do Globo Esporte, do GE, depois de um bom tempo, né? Não foi uma Aham. decisão fácil, né? Claro, imagina. Abrir uma coisa que eu escondia a vida toda, de uma hora para outra, né? Mas assim, eu disse, gente, tem muita gente que está sofrendo, Pois é, cara. que nem eu sofri, né? E alguém precisa falar, alguém precisa jogar luz no assunto, porque parece, sempre teve homossexual, gay dentro do futebol, mas nunca ninguém se falou disso. E parece que não existe. E se não existe, alguém precisa falar. Claro. E aí eu falei para jogar luz, para Você mostrar. deixou seu legado já, né? E assim, muitos, pois assim, É isso. eu acho que eu posso deixar um legado fora de campo. O que eu fiz dentro de campo já fiz, já está lá escrito, já é história, eu não posso nem mudar nada. Mas fora de campo eu ainda posso fazer alguma coisa, né? E aí foi isso que eu Você não trouxe. pensou só em você, né? Então Você tá hoje, pensando numa quantidade exatamente, de gente botei minha que cara a sofre o tapa, que você, que sofre hoje o que você sofreu, que você não quer que essa pessoa sofra. botei minha cara a tapa justamente para alguém ter hoje um garoto gay que quer ser jogador, que tem esse E que vai sonho, mas conseguir. tem uma referência. É. Pô, o Emerson, Teve goleiro, êxito. já jogou. Porque, Preto, eu joguei dos 8 aos 35. Parei quando tinha que parar. Claro. Joguei em vários clubes grandes, fui para a seleção brasileira Conquistou de títulos. base, conquistei títulos, me tornei ídolo, prêmios pessoais, né, individuais. Então eu tive uma carreira normal, poderia até ter ido mais também, eu acho que isso atrapalhou. Com certeza. Porque sempre existiu o um burburinho em cima, né, da Claro. minha fama. Você Aham. sabe bem disso, o pessoal falava por trás, né? E isso com certeza me atrapalhou. Poderia ter ido até muito mais, né? Mas eu fui até o final. A avaliação na minha carreira é positiva, Sem dúvida. né? E isso não me atrapalhou. Então, ter um atleta que fez tudo isso e foi até o final se torna uma referência para quem está começando. Se o Emerson pôde, é possível. Com certeza. Se o Emerson fez, é possível fazer, né? Então, e assim, muitos gays no futebol casam. Quer dizer, escolhem casar, Caralho, deve ser. porque dessa forma se enquadram dentro de um Da sociedade. um Um rótulo, né? aceito. Aceito. Se você está casado, você, né? Significa que Você vai ser e aceito. aí você se protege para poder dar sequência Você na se carreira. blinda. Imagina. Só que aí, sabe Pô, lá, e o interno, né? interno. Como você falou, a mente. A mente engana a pessoa, se engana, Puta. ou então vive uma vida dupla, entendeu? Que tem que ficar equilibrando isso, né? loucura. E é muito cruel isso, Muito cruel. né? E eu optei por não fazer isso, né? E por isso também sempre as desconfianças e as piadinhas, a Sim. coisa, porque Não, mas assim, Emerson, uma coisa que sempre me chamou atenção e é bom, cara, você nunca... Claro que existia o desconfiávamos, mas você nunca deu um motivo assim. Porra, impressionante. O Emerson, o comportamento e a Nunca. postura Nunca. dele era algo que chamava atenção, cara. Porque a gente sabia, no fundo, né, a tua escolha, a tua decisão, mas a maneira como ele se comportava era impressionante. Era impressionante. E era também. Primeiro que eu sou assim, já É, é meu comportamento, exatamente. mas Isso é coisa assim, de- era isso uma é defesa educação, também. né? Da Também, cultura. o meu comportamento não era uma coisa que eu precisava. Que não era falso. Claro, Era aquilo ali Era mesmo. aquilo ali. Mas também era uma forma de me defender. Entendeu? Você vê que eu não era polêmico, então assim, eu me defendia, ficava na minha, eu me impunha pelo talento, assim, Claro. pelo que eu fazia dentro de campo. Então eu conquistava o respeito pela competência Claro. e pelo comportamento, né? Porque e aí ficava, mas foi bem complicado, mas eu acho que hoje assim, Cara, assim, se eu já era teu fã, quando você resolveu tomar essa decisão,
Porque assim, as pessoas hoje só pensam nelas, velho. É. A gente tá cada vez. As pessoas estão cada vez mais descartáveis, Emerson. Né? A amizade ela tá muito mais difícil, a relação a dois tá muito mais. Então, quando você se preocupa com que a geração que tá vindo, você já demonstra que você tá na frente das outras pessoas. E que o teu legado, ele tá aí. Se vai demorar um pouco mais, um pouco menos, não interessa. O O que futebol... valeu foi a tua atitude, né? Campeã, velho. Eu tô aqui pra te parabenizar. Na época eu fiquei, porra, eu já te admirava, te respeitava, mas falei, caralho, o cara tem que ser muito... Você mandou mensagem pra mim, exatamente, parabenizando, eu recebi porque muitas mensagens, né, muito de legal apoio. essa da tua parte, velho. E Porque assim, o futebol ainda é um ambiente muito homofóbico, assim, né? muito, Com E certeza. em todas as áreas, a gente às vezes fixa no torcedor que ele emite cânticos assim homofóbicos, mas eu acho que a homofobia estrutural assim dentro dos clubes, entre os clubes e das pessoas que estão mais acima, eu penso que é um pouco mais forte. Você sofreu retaliação em algum momento da eu sua sei carreira? de treinador que não quis me contratar, né, supostamente por isso, né, e então, como eu falei, eu acho que a minha carreira poderia ter ido até mais longe, enfim, né, eu tinha que parece que o negro, o gay precisa fazer 2 vezes mais, né, para poder se e o futebol precisa evoluir nesse ponto, no aspecto humano. É muito primitivo ainda, o que a gente está vendo hoje aí com racismo, né? Quer dizer, sempre teve, como ele falou, né? O xingamento sempre teve, porque na época, antigamente, a gente não tinha como registrar, porque não tinha celular, Verdade. né? Então não O podia. jogo tinha 4 câmeras só, o jogo inteiro. Hoje qualquer pessoa registra, então tá muito mais visível isso, mas sempre teve. E o futebol, aquele ambiente ali, parece que o povo vai lá para botar o lixo que tem dentro, né, para fora, né? Verdade. Se eu aí Briguei fica... com a minha mulher, eu vou lá xingar o cara. vou lá, velho. desconta lá, Fica. xinga. Ué, mas um outro assunto que eu queria. Esse é um que eu fiquei pensando. Eu me lembro na época, o Daniel Alves, quando ele subiu, você era uma grande referência. Uhum. Vocês tinham uma relação muito próxima. Uhum. Como é ver hoje ele nessa situação, cara? Porque eu, assim, por mais que eu tenha jogado com ele, eu não tive uma relação muito próxima como você. Sim. Eu me lembro que, pô, ele te ouvia muito, ele tava sempre que você era referência pra ele, talvez que eu não fui. E como é hoje ver ele assim, velho? Eu era, e assim, e a gente se aproximou muito porque ele foi morar, ele não tinha carro ainda, mas foi morar perto de mim. Eu sempre morei meio desgarrado dos jogadores. Longe dos vagabundos. Aí o Daniel é um cara diferenciado, Era. muito Sempre diferenciado. E aí ele foi morar perto de mim, ele não tinha carro, então eu era o Uber, ele até chamou, era o meu Uber de luxo, né? Eu era o Uber de luxo do Daniel, porque eu levava ele pro treino e trazia, ele sempre pegava carona comigo. Então a gente conversava muito, né? Conversava muito. Eu não tinha dúvidas que o Daniel ia crescer muito, porque ele sempre foi um cara muito determinado, muito. Era impressionante ver a personalidade, a determinação dele. Então eu sabia que ele ia voar, eu não sabia que ele ia voar tanto. Chegar a ser na história do futebol mundial o cara que mais ganhou títulos, seleção, tudo isso, né? Poxa, é tão triste ver ele nessa situação, porque assim, a carreira dele foi tão linda a carreira dele, que merecia um coroamento digno, né? E aí foi uma derrapada dele, né? Uma derrapada dele, e que a gente, infelizmente, paga pelas nossas decisões, né? Então eu acho que também tem aquela coisa, do mesmo jeito que eu falei, né, que o futebol te traz muitas facilidades, né? Te traz um empoderamento às vezes e uma soberba e coisa que às vezes, se você não tiver controle disso, você se perde. A ponto de, por exemplo, o Bruno, goleiro do Flamengo, achar que poderia matar alguém e não dá nada, porque ele era o goleiro do Flamengo, campeão brasileiro, cogitado para a seleção, acima do bem e do mal. Ele foi lá, matou alguém e disse, não vai dar nada porque eu sou o Bruno. Verdade. Isso em função de que, porra, eu era o ídolo do Flamengo, eu cotado para a seleção, Então o futebol te traz isso, e que se você não tiver uma base, mexe com quem já é preparado.
com pessoas, assim, atletas que, Sem dúvida. né, que já tem uma estrutura familiar, que estudou e coisa. Mexe, porque te dá a fama, né? Te dá um Claro. poder muito grande, e se você, e isso mexe muito. Então, talvez, Daniel, né, acostumado, né, com sempre as facilidades por ser Daniel, Não imaginou. até na questão da relação com as mulheres mesmo. Normalmente as mulheres, né, quando vê um Agarravam jogador, ele. quando vê um jogador e coisas assim, não é uma coisa difícil, né, não, mas é a realidade. Claro. Então talvez quando ele ouviu um não, ele achou que poderia avançar, porque ali era um charme dela. E aí ele se passou. Eu tô tentando entender, Sim, né? lógico. E assim, nesse se passar, ele acabou cometendo um erro que, assim, me parece, né? Que tá já comprovado e tudo, enfim, as provas, tanto é que ele tá preso. Mas é muito triste ver uma pessoa que sabe, fez tanto pro futebol, uma Você ainda carreira tinha tão contato linda. com ele bastante? Sim, falava de vez Ele em que vinha quando para com Salvador, ele. né? Falava. Eu tinha estado com ele no ano passado, quando ele fez um evento no instituto dele Ah, sim. aqui. E eu fui convidado, tive com ele, né? E ele com um trabalho social também muito bacana. Eu torcer para que, enfim, se cometeu tem que pagar, né? Com Eu acho que é certeza. justo, mas é uma pena, Pô, né? mas essa coisa que você falou das mulheres. Pô, eu me lembro que a mulherada ficava louca Uhum. quando você saía, velho. E eu falava, pô, não sobra uma pro Black? Sacanagem, velho. Você sofreu muito com isso? Eu sempre teve um assédio muito Cara, grande. impressionante, velho. Eu me lembro uma vez, não sei se você lembra, nós saímos em Aracaju, algum jogo depois. E aí fomos pra uma balada, a balada tava morta, Luiz. Não tinha nada, velho. Eu falei, porra, mais um dia 0-0. E só tinha 2 gatas. E as 2 queriam ficar com o Emerson, velho. E eu falava, aí eu fui falar E com eu na elas, minha, né? Tranquilo. eu falei, e aí, garotinha? Ela falou, eu quero o grandão. Eu falei, mas tem o baixinho. Mas como era isso, Emerson, pra você? Era difícil? Assim, por um lado, quem não gosta de ser assediado, Uhum. né? Era bacana, Massagear o ego, né? mas tirando isso, eram situações complicadas, né? Porque às vezes eu ficava numa situação, assim, difícil, né? É. Por recusar, né? E às vezes eu Mas preferia chegava a ser até... constrangedor pra você? Algumas vezes sim, né? sim. Porque algumas, às vezes algumas passavam, né, do limite, imagino. assim, de atacar mesmo, Aham. né? E eu tinha que me Driblar. né? Que nem Sair do você no gol, meio de sair do gol campo, né? e driblar. Ainda mais com seu jeito mais É, comedido, cara. você era Pois mais é. tranquilo na sua, Né, né? chamava atenção, mas enfim, eu deixava para meus parceiros. Ô, Emerson, a gente tem um ping-pong que vamos fazer daqui a pouquinho, que é a questão do melhor jogador, etc e tal. Mas antes, né, Preto, tem uns vídeos aí de uma galera Ah, é verdade. Vamos que botar os jogou vídeos com da ele. galera aí. E aí é interessante a gente ver a reação. Valdomiro? Bota o Valdomiro. O Valdomiro, Engraçado, Emerson, vou te contar essa. O Valdomiro fez um dia com a gente Eu vi. e nós temos um programinha que bota a legenda embaixo. Não conseguiu O ler. programa não conseguiu ler, velho. Foi ou não foi? O programa não. Pegava uma frase, aí ficava 3 sem vir, eu reclamei, ô Anderson, tem que ter legenda. O programa não conseguiu. É verdade. Ô, Preto, você leu, quando ele falou da nossa briga, você leu os comentários embaixo? Não. Você não leu, não? Não. Depois você Vou dar uma olhada no com corte calma. que vocês fizeram, que põe ele falando da briga, os comentários assim, sim, mas eu não entendi nada. Quem brigou com quem? Assim, mas eles brigaram? Eu não entendi. Ele explicou, contou a história. Contou a história toda errada, disse que foi Bahia e Flamengo. Contou Bicho é tudo. mentiroso. Não vem mais não, viu? Você não vem mais não. A galera embaixo, assim, mas eu não entendi. Não, tentamos a tradução, a legenda e não conseguimos. Mas bota ele aí, vamos botar. Bota ele aí. Emerson Ferretti, meu capitão, fui bicampeão do Nordeste com você, viu? E você foi o melhor goleiro de 2001, bola de prata do Campeonato Brasileiro. Emerson, meu amigo, uma pergunta que os torcedores do Bahia querem saber. Por que o senhor, que era um dos maiores ídolos dos últimos anos do Bahia, largou o nosso tricolor para ir pro rival? O torcedor quer saber.
E como foi a sua chegada no rival? Como eles te trataram? A emoção é a mesma? Ou o tricolor é melhor? Conte aí, por favor, para o torcedor. Preto Casagrande, aquele abraço. Tamo juntos. Seu programa hoje é sucesso na Bahia e no Brasil. Canal do Black. Tamo junto, papá. Ele foi mais meu segurança do que me ajudou na zaga. Seu pupilo também gostava de uma confusãozinha, né? Gostava. Mas a pergunta é boa, né? É. Na verdade, o meu sonho sempre era encerrar a carreira no Bahia. Jogar ali 10 anos, eu joguei 6, né? Jogar 10 anos, encerrar a carreira. 6 anos. Ininterruptos. É. Caramba, Foram 6 anos, depois é foi pro uma Vitória. vida, né? Aí o meu sonho era seguir até o fim da carreira, 10 anos, sei lá quantos. Enfim, marcar Claro, como até não aguentar mais. Só que chegou num momento, primeiro que os resultados de campo não, né, que foi quando caiu para Série C. E aí eu senti, Preto, que a diretoria do Bahia já não estava mais querendo que eu seguisse. Não a torcida mesmo ainda com as coisas não indo bem, ainda tinha um carinho, que gostava de mim, do meu trabalho. Mas a diretoria eu senti que Entendi. começou a dar sinais, ninguém ia para a imprensa para dizer eu não quero mais o Emerson, porque Tinha um não, respeito era por uma, tudo que era você uma fez. decisão impopular, É. vamos dizer assim, né? Mas eu senti. E aí, quando a gente foi negociar para a permanência para o outro ano, de 2005 para 2006, não houve acordo. E eu senti que eles não estavam mais me valorizando, não valorizando a história minha no tudo que você clube. fez. E isso é uma forma de assim, tentar, assim, vamos Claro. Vamos adiantar a vida. vamos jogar lá embaixo, porque talvez ele mesmo se toque e saia, né? Aí quando eu percebi que não tinha mais essa valorização, não tinha mais esse respeito, aí eu disse, pô, eu acho que é a hora de sair, Entendi. né? Aí eu me lembro que na tarde que eu defini minha saída, porra, foi um dia tão triste, porque eu chorei a tarde Imagino. toda. Eu chorei muito, 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 muito. Quem era o diretor da época? Você lembra? Com quem Era foi seu essa conversa? Petrônio, Petrônio. né, Maracajá ainda Aham. tinha, né, influência, enfim, o presidente era Marcelo Guimarães, enfim, toda Aham, esse pessoal. aquela galera. E que foi o pessoal que sempre teve na frente, né? Aham. E aí eu chorei muito, 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 né? Enfim, porque eu jogava com amor, certeza. né? Eu reduzi salário 2 vezes para ficar no Bahia. é? Quer dizer, se eu ficasse, eu ia ter que reduzir pela terceira vez. Eu disse, poxa, daqui a pouco eu tô ganhando que nem o com Tô todo pagando pra respeito, jogar. tô pagando para jogar. E aí eu disse, pô, então se tá desse jeito é melhor eu sair, né? Aham. E aí depois que eu acertei a saída, o Vitória veio, me procurou, também tinha caído para a Série C e estava reformulando, tinha saído Paulo Carneiro, inclusive, Aham. e eles me procuraram, assim, me valorizando, né? Claro. Justamente, Emerson, a gente quer que você seja o líder dentro de campo desse retorno do Vitória, dessa reconstrução Era o do clube. Simval? Era o Simval Vieira. Simval. Simval Vieira. Por conta de toda, assim, a liderança positiva Pelo que você minha, representava, né, exatamente. Então, pro eu acho que futebol você é da um Bahia. cara que pode ajudar dentro de campo como um líder positivo e para a reconstrução do clube. E aí, como eu não queria sair de Salvador, né? Para mim Claro. foi uma proposta que Uniu só útil que ao sair agradável. de um lado para o outro, lógico que deu muito problema, assim, né? Muita gente não entendeu. Eu disse, pô, tanto clube tem que ir logo pro Vitória. É, velho. Mas aí entrou o amor pelo lugar, pela cidade, coisa, e era uma proposta Uma de escolha trabalho. de vida, né? É, uma escolha de vida. Aí fui. Eu tive a sorte. Primeiro, eu fui muito bem recebido no Vitória. Aham. Por quê? Em 6 anos de Bahia, eu jamais faltei respeito nem com a instituição Vitória, Verdade. apesar de ser tricolor, Nem com os ídolo, atletas. nem com a torcida do É. Vitória. Bom, você conhece o meu comportamento, eu jamais Eu fui o único que te tirei do sério. desrespeitei a instituição Vitória e nem a torcida do Vitória. Então, eles não tinham o porquê, tipo, que nem o Viafra falou que não, eu não jogo nunca no Bahia. Então, ele já criou a Antipatia. antipatia do torcedor tricolor quando deu essa declaração. Eu nunca tinha feito isso, então eles me receberam e tinha assim um histórico de atleta que disse, porra, é um puta do goleiro. Claro. Queremos. Pô, ganhou tudo. Queremos, o cara fecha o gol contra a gente, Claro, vai ajudar, claro. né? Agora. Então tinha o respeito deles, né, e o reconhecimento.
Eu fui muito bem recebido. E eu dei sorte que eu cheguei, teve 45 dias para ter o primeiro jogo. Ah. Então eu tive um período de adaptação no Vitória de 45 Ideal. dias. Então foi para eu me acostumar, com a ideia, com o dia a dia, com coisa. Até isso ajudou. E As o- cores, assim, você sentiu. É, porque eu sempre vi o Vitória como o rival. Eu sempre vi o Vitória com o olhar de um tricolor. E de repente eu estava lá. E teria que vestir a camisa e olhar o Bahia como Um adversário. E o Depois de primeiro 6 Bavi anos. preto, e você passou por isso, que você jogou nos dois, mas assim, o primeiro Bavi para mim foi bem complicado, porque eu não sabia, foi no Barradão, Aham. foi no Barradão, eu não sabia como a torcida do Bahia Ia reagir. ia reagir, né? E assim, e era um jogo difícil, porque se eu falho, por exemplo, num gol e o Bahia ganha, a torcida do Vitória está vendo, ele é tricolor, entregou, não sei o quê, ia ter isso. Meu Deus. Se eu fecho o gol, a torcida do Bahia, enfim, aí tinha a minha torcida que me aplaudia, de repente podia me vaiar porque eu estava com a camisa do rival, enfim, eu não sabia o que ia acontecer e eu tive que fazer uma preparação mental, muito forte. Ainda fui jogar no primeiro tempo com a torcida do Bahia atrás de do mim. lado ali. E aí, assim, não houve assim uma manifestação geral de vaia. Lógico, tinha um zum, mas não era uma coisa assim. Uma coisa não, assim, de toda direcionada, a torcida. né? Não, um zum, um ou outro, mas não era não a generalizado. torcida, uma manifestação generalizada contra, também nem. Né? Acho que estava todo mundo ali meio perplexo. Mas é isso, mas é o teu comportamento, né? Você teve sempre um comportamento muito exemplar. Diferente do meu. Eu, quando cheguei no Bahia, eu tinha aquela história do Parreira que do Bahia me odiava, cara. Os primeiros 5 jogos eu fui vaiado todo lance. Você eu teve pegava que fazer 2 vezes para poder ser aceito. Para mim foi muito mais difícil. Mesma coisa. Você é o que você falou, você nunca falou da torcida, nunca brigou com o adversário, nunca citou, nunca insultou. Então eu tinha essa história que tinha acontecido, que não tinha como eu negar e que me atrapalhou muito. E aí a gente ganhou o Vitória. A gente ganhou o Bavi 2-1. Eu fui bem no jogo. E eu escapei uma fogueira, né? Porque podia ser um jogo complicado. Mas foi isso a mudança. Tempo de adaptação que você acha que foi fundamental até para eu, sabe, boa pergunta e resposta melhor ainda. Vamos para a próxima aí, Lula. Nossa. Fala, Preto Casagrande, meu parceiro. Canal do Black. Você só tá levando os férias aí no seu programa, hein? Quero ver se você vai me dar essa moral. Sabendo que você tá levando um cara aí fantástico, né? Um cara especial. Que pra mim, que eu joguei no Bahia, foi o melhor goleiro que eu joguei no Bahia. É um cara extremamente profissional. Gente da melhor qualidade. Nosso Emerson Ferretti. Queria aqui te mandar um grande abraço, irmão. Parabéns pela sua carreira, pela pessoa que você é. Um cara que me dava muito conselho. Enfim, só tenho que te parabenizar mesmo. Valeu? Tem algumas histórias, inclusive, de algumas confusões aí com o nosso Preto Casagrande, mas melhor deixar pra lá, já passou. O importante é o que você vive hoje, faz parte, no futebol não tem jeito, né? Sempre há discordâncias, todo mundo querendo vencer, mas você é um cara excepcional, e só tenho que te agradecer mesmo, de coração, de ter jogado junto com você, de ter conquistado, né, títulos importantes, junto com você, com o Preto, toda essa rapaziada aí, aquele grupo nosso. Eu que tenho que agradecer ele, os bichos, né, que ele deu pra gente, né? Pra nós, viu? Porra, e esse era outro, né, mas com comportamento totalmente diferente do teu, mas era um cara que não tinha inimigo, né? Não, ele era de boa, ficava na dele, gostava de tomar, né, a cervejinha dele, mas chegava dentro de campo resolvia, né, velho? Fazia gol, beleza, né? Fazer o quê? Tava fazendo a parte. Mas ele gosta muito de você, Emerson. A gente, claro, ele já esteve aqui, jogamos futebol uma vez, ano passado. E ele falava, Preto, é impressionante como o Emerson servia de exemplo pra gente, velho.
com todas aquelas brigas tuas com ele e tal, confusão, mas ele sempre, porra, nunca deu motivo pra gente falar qualquer tipo de coisa pelo teu comportamento, né? Como é legal isso, né, Emerson? É bom. Isso o dinheiro não compra também. É bom, até porque, por exemplo, o Nonato, a gente nunca mais se viu, nunca mais se falou. Acho que no jogo do Master que a gente fez, eu acho que Aham. encontrei com ele lá em Porto Alegre. Foi num jogo da Copa do Brasil Master que teve ano retrasado. E então nunca mais falei, né? Eu moro lá em Goiás, É, eu ele mora acho, em né? Goiânia, Moro em aham. Goiânia e nunca mais falei. Bom ver, bom saber, né? É, Desse carinho todo, porque a gente é o que fica, né? a gente viveu junto, É. né? Vivenciou muitas coisas bacanas Muita junto, né? conquista no profissional. É. Vamos lá, próxima. Robigol, a última. Próxima e Ô, última. Robigol. E aí, Preto? Canal do Black, maior sucesso, né? Salvador, maior sucesso na Bahia e no Brasil. E hoje com uma presença muito especial, né? Emerson Ferretti, nosso grande amigo, goleiro, bola de prata, né? Fez parte daquele bicampeonato do Nordeste. Para mim, foi uma honra muito grande jogar ao lado de vocês. Mas o Preto me deu trabalho, viu, Emerson? Também naquele jogo festivo contra o Náutico lá, que vocês discutiram no jogo, depois o embate foi lá pro túnel, eu tive que me agarrar com o Emerson para ele não dar para não virar um porradão lá no túnel, né? Espero que vocês estejam bem, né? Sei que isso aí faz parte do passado, foi coisa de jogo, e o importante é que vocês depois também jogaram no rival, e eu sei que vocês têm uma amizade, têm um respeito um pelo outro. Mas eu quero saber como é que tá hoje mesmo, hein? Porque o Preto, meu irmão, toda a confusão que esse homem inventava, eu tava no meio. Tomei um chute lá num jogo contra o América de Natal, porque ele foi brigar com o treinador, depois virou aquele porradal também dentro de campo. Outro jogo lá em Caicó também, ele inventou confusão lá no túnel, lá que eu acho que era com camisa 10 do Corinthians de Caicó. Com o Vagnão eu não estava, aí acho que ele se deu mal. Um abraço para vocês, meus amigos. Esse Preto, grande figura. Emerson, sucesso, estou acompanhando também aí seus comentários na TV Aratu, né? Então, parabéns para você, parabéns para o Preto, pelo canal. E a vocês, um grande abraço. Meus amigos, sucesso. Porra, que massa. O Robigol era muito Figuraça querido, também, né? né? Figuraça, um Outro que não carinho tinha muito. rejeição, velho. Um carinho muito E é isso, grande Emerson, com que eu ele. falo. Aquele nossos dos dois times, no 2001 e 2002, muito mais do que qualidade técnica ou de ser um timão, a gente tinha um ambiente muito bom, né? De muito respeito, de muita harmonia, assim. Cada um com seu jeito, os das cachaça, os do Exato. evangélico, os do Mas não... funcionava, Mas né? funcionava justamente por isso, por esse respeito, que eu falo que eu joguei muito time que só tinha craque e que o vestiário era uma merda. E que eu tive muito mais êxito quando o vestiário era bom e às vezes não tinha tanta qualidade. E eu acho que esses dois times representam muito isso. Bem, 2001 e 2002. perfeito. Né? Eram jogadores com fome, emergentes, nenhum craque muito acima da média, mas todo mundo homogêneo, mas que criou-se um ambiente tão bom que dentro de campo a gente transformava as coisas. E aquele mesmo trio, Robigol, Nonato e Sérgio Alves. Porra. Ninguém imaginava que desse certo. O ataque dos É ou não é? sonhos que não Né? funcionou no É, Flamengo. Exato, você que teve funcionou no essa Bahia. experiência com o Romário, sabe, Edmundo, ele preferia. Funcionou Robigol, mais, Nonato. né? Funcionou muito mais. Funcionou Então fala um muito pouquinho mais, desse né? time aí, do Robigol especificamente, e desse trio aí, que ninguém imaginava que desse certo. Pois é, até porque na época não se usava, acho que 3 atacantes, Não. né? E aí com a chegada do Sérgio Alves, como é que vai ficar no banco, tirar um dos 3? O Nonato era o artilheiro, Tinha feito decidia, 2 gols na final o ano antes. decidia. Robigol também era Era útil um demais. diferencial ali também. E o Sérgio Alves Muito põe os 3 lá inteligente, na frente e funcionou. E E funcionou. funcionou mesmo. Né? Que bom, porque nos ajudaram muito, muito, muito. Uma pena que o Robigol, Candinho, né, que não quis que ele contou essa história seguisse pra mim. no Bahia, porque foi uma pena ele ter saído.
Ele ajudava demais, ele agregava muito, não É. só dentro de campo com a qualidade dele, mas sim, fora de campo, né? Verdade. Ele era um cara muito legal. Agregador, né? A gente gostava de ter a presença dele, né? Em todos os grupos ele Ele era bem circulava recebido. de boa, porque tinha tudo para ficar. E eu acho que poderia ajudar a fazer um 2003 diferente se ele tivesse, Verdade. né? No Bahia, elenco. naquele. O Sérgio Alves, depois eu acho que o Sérgio Alves ficou menos tempo, né? Eu acho que ele veio Acho que ele só emprestado. jogou e voltou pro Ceará, né? Exato. Mas é um cara que muito inteligente também, introspectivo, né? É, Muito caladão. caladão Mas a gente recebeu ele tão bem que ele se sentia tão à vontade É. e conseguiu produzir. E o- Fez aquele golaço antológico de bicicleta contra o O Fortaleza. futebol, E na final também foi muito importante. com Então, aquele gol, eu fiquei meia hora batendo Eu palma também, pra velho, ele, eu velho. também. Lá do gol, assim. Que eu gol disse assim, difícil, porra, velho, que plástica. coisa linda, E viu? o Anderson deu uma ideia, Emerson, você vai ter que vir. Eu quero trazer aqui o Sérgio Alves, eu sei que é mais difícil. Mas o Rob Gol e o Nonato eu quero trazer um dia aqui. Nós vamos sentar todo mundo aqui, tomar cerveja e bater papo. Por favor, se você não me chamar, eu vou... Você já tá escalado. Você é camisa 1 e faixa. por favor. Imagina essa resenha. Pô, tá Imagina malandro, reunir. demais. Né, uma das coisas, quando a gente falou do Bahia, com os ídolos e coisa, poxa, os 20 anos do título, velho, do bicampeonato, né, que foi ano passado, Foi. né, que a gente até tentou Ensaiou. fazer, né, os 20 anos do bicampeonato Inacreditável, que velho. pra mim, depois do campeonato dos dois brasileiros do Bahia, aquele título é o mais importante. Eu também acho. Porque, primeiro, pela dificuldade da competição, pela importância da competição e por ser decidido num Bavi e conquistado lá dentro do Barradão. Verdade. Entendeu? A gente foi buscar o título, aliás, a gente ganhou o título lá dentro. Então, foi o título mais importante do Bahia depois dos dois No ano nacionais. passado fez 20 anos. A gente começou uma movimentação e não contamos com a ajuda da diretoria, né? Verdade, faltou isso. Era para ser um evento lindo, Claro, entendeu? pô. Uma festa Ah, não, daí eles chamaram uns 4 ou 5 para assistir um jogo num camarote. Foi? Na preliminar do jogo da Ponte Preta, Isso, eu me aí recusei, chamaram, não eu fui. até fui, mas foi esvaziado, Não era pra ser assim, não, né? enfim. Uma pena, porque foi aquela coisa da valorização da conquista dos personagens, né? E, e foi mais aquele ataque nosso. Porra, imagine. E outro Então, cara, isso fantástico. Isso é bom para ficar gravado. É. O cara que teve ao lado, Edmundo Edmundo Romário Romário Sábio, Sábio. prefere Robigol, Nonato e Sérgio Alves. É ou não é? Eles foram mais eficientes, viu? E quem era o meia? Amoroso era o meia de ligação? O Alex, Amoroso, né? não, eu tinha Marquinhos de volante, Nélio, tinha Nélio. Sim, desses todos aí você preferiu o preto. Sim, pô, você tinha uma qualidade, né? Também uma qualidade técnica também diferenciada, Preto, muito mesmo, né? Se eu fosse Bola mais equilibrado parada, emocionalmente. É o que você falou. Cada um nos seus problemas, eu concordo plenamente. E sabe assim, é uma coisa que eu acho da minha carreira, e que é bom que as pessoas saibam, eu acho que eu tinha muita lesão muscular em função dessa briga minha mental. Porque, pô, eu era um cara bom, eu sou um cara bom fora do campo. E dentro de campo aquele personagem me incomodava. Eu brigo jogando futebol aqui com meu filho. Imagina. E é uma coisa que eu não consigo. Eu fiz terapia 3, 4 anos e não consigo controlar. Então acho que isso me atrapalhou muito. A minha lesão muscular era uma fuga. Pô, era uma briga do Carlos Eduardo Casagrande, que é um cara bem educado, que minha mãe me enche o saco. Como é que você dava porrada? Como é que você brigava? Como é que você xingava? Meu? Não reconhece, Não né? reconhece, Quando vê no exatamente. campo, não reconhece o filho Exatamente. do dia a dia, né? Então era uma briga do Carlos Eduardo com o Preto, que ia para dentro do campo e brigava com todo mundo. Então isso, sem dúvida nenhuma, atrapalhou muito as lesões musculares. Eu tive muita lesão muscular. Mas é aquilo que você falou. Talvez se eu tivesse um acompanhamento psicológico, eu teria evitado muita coisa na minha carreira. Muito necessário, muito, muito mesmo. Pô, e você ia mais mesmo. Pois é, qualidade cara. você tinha. É, E você jogou em clubes grandes, mas né? era para ter sido mais, como Fluminense, você Santos, falou. é, A tua carreira também. né? Cadê? Vai Vamos fazer lá o no ping-pong? ping-pong? Perguntou, respondeu. É ping-pong. Bateu, voltou. Pô, mas tô muito feliz, Emerson. Juro, de Vai, coração. pronto. Tá muito massa. Você é fera. Agora aqui, Emerson, é o seguinte. Tem umas perguntas, assim... Não são nada... É de acordo com o que você viveu. Não tem nada muito assim. Melhor jogador que você jogou do lado?
Porra, eu acho que foi Romário, viu? Romário. Romário. Perfeito, perfeito. Agora, para responder também essa. Viu? O pior jogador que você jogou do lado. Ninguém Porra, responde. foram... É porque foram tantos. Eu falei isso. O Léo Gamalho veio aqui, ó, não consigo lembrar dele. Eu falei, pelo amor de Deus, Porra, irmão. foram Eu tantos. lotava 5 aviões. É de jogador porque... ruim. É porque... É porque a torcida até não tem nem ideia, né, do quanto pô. de jogador que passa num clube, né, E é que às ruim. vezes nem joga lá titular ou joga uma só e fica treinando. E a gente vê o dia a dia, né? Perfeito. E, porra, Mas você lembra de algum? porrada. Fala No o Grêmio nome. mesmo, no Grêmio mesmo. Bom, mas fala o nome do Ah, é complicado. que né? não deu jogador. Ninguém vai nem lembrar. Ninguém quer. Não, e ninguém Eu tinha conhece. um zagueiro Leonardo que jogou no Fluminense. Claramente ele era da diretoria, que alguém tentava Uhum. empurrar e não tinha condições. Muito jogador Então você não vai lembrar de um. sem Ah, o condição. próprio Ederson, goleiro, com todo respeito. Ele era muito ruim, ó. Desculpa, Ederson, mas é claro que tinha. Você né? pegava no pé dele, Ele né? pegava no pé dele. Pegava no pé dele. Ele pegava. Não vai falar? Não vou. Então eu tenho que mudar essa parte. É, Ninguém quer falar isso, cara. Vou O melhor pior. treinador que você teve? Porra, eu peguei assim, Filipão no início da fase do Grêmio. Realmente ele era um treinador. Peguei o Luxemburgo no Flamengo quando Sim, no auge dele também ele era uma referência, né? Eu acho que dá para citar esses dois, como referência, porque eles realmente Filipão e eram, Lucha. na época, né? O Filipão em 93, 94, o Luxemburgo 95, 96, 95, né? Porque ele Aham. ficou. Então, realmente eles, na época, eles eram referências e muito bons profissionais, né? Tá, então agora, Emerson Ferretti, quem foi o pior treinador que treinou você, que te treinou? Bom, eu não vou pipocar não, vou falar, mas eu vou citar um e assim, foi uma decepção porque ele esteve na seleção brasileira, né? Ele chegou no topo, não como treinador principal, mas foi auxiliar da seleção brasileira e era treinador de clubes, né, importantes do futebol brasileiro. Mas quando trabalhei com ele aqui no Bahia, foi realmente muito foi decepcionante. Eu esperava mais, né, do trabalho dele, que foi o Candinho. O Preto, inclusive, votou nele também. Né? Também, É. viu? Não tô sozinho, não. Eu acho que teve aqui alguém, não sei se foi o Bobô que passou aqui, não me lembro, que eles falaram sobre essa questão. Quem foi o melhor presidente que você trabalhou? Podemos dizer aí, deixa eu lembrar, né, de todos. Olha, eu peguei alguns presidentes tão sacanas. Agora Que é o era melhor. fácil, seria difícil até escolher um de tantos, né, que foram, mas eu posso botar Fábio Koff, do Grêmio. Fábio Koff do Grêmio, né? Eu imagino Pior quem presidente. seja. Bom, eu tava falando pro Anderson, né, eu trabalhei com tanto presidente sacana, né, você também deve ter muitos presidentes sacana, mas eu acho que o pior de todos foi Marquinhos Chedi, do Bragantino. Ah, é? Mau caráter. Sério? Se eu contar algumas coisas que aconteceram, né, é de cair o queixo, assim, né? Mas tiveram vários assim, né? Impressionante. E muito O torcedor mesmo. às vezes não tem a ideia do Então, quanto esses caras. E fora os que falavam assim, teve um presidente, não era nem presidente, mas era diretor de futebol É mesmo? de um clube, falou assim, combinou uma coisa comigo de manhã. De tarde ele falou assim, eu falei isso? Não, eu não falei isso, não, você entendeu errado. Que louco. E era assim, para quem está assistindo, né? A gente tinha que lidar com os dirigentes, a maior parte deles era assim. Verdade. Né? A palavra presidente meu era da- difícil, o presidente não, meu de assina Portugal- aqui logo, porque a palavra não O vale presidente nada. meu de Portugal falava, futebol que é de manhã é verdade, de tarde é mentira. Impressionante. Você passou isso no Vitória, né? Ele acertou, quando voltou de férias, Ô, Emerson, mudou tinha a tudo. maior torcida. A favor e contra logo.
Porra, eu joguei no Flamengo, né? Realmente o Flamengo é uma coisa outro louca, mundo, né? é uma coisa louca. E eu joguei no centenário do Flamengo, com o Romário voltando depois de ser tetracampeão mundial, né? Voltando do Barcelona. Então a gente rodou o Brasil, né? Norte, Nordeste, fazia amistosos. Era uma loucura, Preto. Aeroporto fechado, de lotado, a gente não conseguia Imagino. nem descer no aeroporto, tinha que descer na pista, pegar o ônibus na pista, porque não passava de tanta gente. Então, realmente o Flamengo é uma comoção, Entendi. né? E naquele ano em especial, por conta do centenário, por conta de Romário, aquilo foi, né, tomou uma proporção muito maior. Então, Flamengo, a torcida do Bahia, não tem como deixar de Tem um lugar fora. especial, né, Tem, não? com certeza, tem. E a pior torcida? Contra, eu tô falando contra. Você falou que sofreu algumas hostilizações no ônibus e tal. Qual foi uma Então, torcida que você tem uma raiva assim? Vamos lá. No início da carreira, né, eu era gremista, base toda no Grêmio, então eu Sim. joguei muito Grenal. Gaúcho. Joguei muito Grenal, 15 anos dentro do Grêmio. Então a torcida do Inter era, né, uma rivalidade grande. Então era uma torcida assim para jogar contra. Sempre a hostilização, eu lembrando assim, a torcida do Náutico para chegada ali nos aflitos é complicado. Ali é complicado. É Aquele complicado vestiáriozinho, ali, meu a Deus do chegada céu. ali, Tá maluco. né, é bem complicado. Até o Nilson Luiz, que é setorista, não tem nada a ver com jogador de futebol, Foi tomou uma hostilizado. garrafada na cabeça. Mas uma torcida também que me impressionava bastante por conta assim, era diferenciada porque passava o jogo todo apoiando, uma loucura, assim, que era do Corinthians, né? Essa é. Então você jogar contra lá, você tinha sempre a presença da torcida muito forte, Até os 90 eles vão, atuante no jogo, né? Verdade. Que às vezes quando o time tá mal, a torcida murcha. E E isso era um diferencial, assim, para quem jogava contra, porque motiva o adversário. Essa última pergunta pra gente encerrar, uma coisa que eu preciso saber de você, porque você é um cara que é referência pro torcedor do Bahia, principalmente. A SAF. Me fala da SAF. Vamos lá. Eu acho, Preto, que é um caminho sem volta. Acho que a tendência é que os clubes todos, a maioria deles, vá por esse caminho. Primeiro, pela condição da maioria deles endividado, em dívidas impagáveis, né? E segundo, que a SAF traz a possibilidade de ter investimento de um lugar que antes não tinha. Uma associação, um clube que é a associação, não tem. Por exemplo, o Vitória não tem como trazer investimento do estrangeiro, do exterior. Né? Ninguém vai botar dinheiro no Vitória, uma associação. Não só o Vitória, qualquer outro clube, Náutico, Esporte, que é associação. Por causa da insegurança. Né? Com SAF você vende e aí chega investimento. Ok, ter dinheiro é bom? Mas não é certeza de nada. Você também tem que saber mexer com o dinheiro, porque se você mexer errado também não dá certo. E também existe, assim, empresa privada também fale, também é mal gerida e falha. Então há esse risco. Alguém comprar, vir, ter dinheiro, mas gerir mal e dar tudo errado. Então, eu acho assim, é um caminho sem volta. Eu acho que a maioria dos clubes vão entrar por esse... Mas muito mais por administrações do que qualquer outra coisa. Isso. E só que não é uma garantia de salvação para os clubes, né? E ao mesmo tempo, num primeiro momento, eu era meio reativo a você vender, ter um dono, né? Mas eu acho que também faz parte da evolução do futebol, que está mudou muito dentro de campo, fora de campo, está mudando, e eu acho que essa mudança da legislação, entrada de novos players no negócio futebol, é um caminho sem volta. Já aconteceu isso na Europa, mas cedo ou mais tarde ia acontecer aqui, senão a gente ia ficar talvez mais para trás, com gestões mais amadoras, os clubes mais, né? Vamos torcer então, né? Então você é a favor. Assim, eu não sou contra. Sim. Né? Já fui mais reativo. Aí eu não sou contra, acho que é válido. Eu tô indo nesse mesmo caminho. Acho que é válido.
Só Só que assim, não ó, é só uma não vem me certeza que vai ser o time vendeu, agora o time vai sair ganhando todo mundo. É porque ó, Não meu vai único ser isso. questionamento, Emerson, é porque o ex-presidente do Bahia, que agora é da associação, ele teve sempre um discurso muito, né, muito convincente, mas que na prática foi um desastre. Então acho que ele vendeu o clube num momento muito o clube em baixa. É como se fosse na bolsa de valores. Quando você compra um produto em baixa, Sim, né, sim. é sinal de que ele está sendo mal gerido, uma empresa mal gerida. Eu não vou vender se minha empresa estiver dando lucro, muito lucro, eu É vou que nem o vender ela, eu Flamengo vou hoje. O vender ela, Flamengo hoje exatamente. nem cogita virar SAF. Exatamente. É Por só quê? essa meu questionamento. Primeiro que eles têm um orçamento, eles têm dinheiro. Sim. Do jeito que tá entrando dinheiro, tá ganhando o campeonato, então tá Fechando bom, no não azul. precisa. Quem procura a SAF é quem tem uma situação difícil. O Cruzeiro tá numa situação complicadíssima, O Vasco, Vasco, Botafogo, Botafogo. todos eles. O Bahia talvez procurou e abriu o negócio de SAF e tudo, talvez pela percepção que se não fizesse algo diferente ia ficar naquela mesmice. Tipo legal. assim, quando tá na Série A, briga pra não cair, daqui a pouco cai, demora 2 anos, sobe, Sim. mas nada que, assim, que ia conseguir dar um plus. Aham. Ia ficar sempre ali naquela coisinha ali, meio termo. Precisava de um reforço Então, diferente. vamos criar SAF, vamos trazer, e eu acho que já que fizeram, trouxeram um parceiro que talvez não Perfeito. tenha melhor, né? Por mais que ainda as coisas não estejam, né, andando do jeito que o torcedor quer, mas eu acho que é um processo que vai trazer Vai resultados, melhorar, vai vai trazer melhorar, melhoria. vai trazer resultados, né? E talvez assim, com esse parceiro forte, o Bahia possa ter essa força de dar esse pulo maior, que Perfeito, talvez sem a SAF não ia conseguir, perfeito. né? Eu acho que é isso. Eu Por acho mim, que é tá. isso. E assim, Preto, só um detalhe que eu acho interessante. É muito importante que a associação não morra, Aham. porque muita gente acha que a associação agora ficou esvaziada, a associação agora perdeu importância, porque Só tem 10%. só tem 10% e o futebol quem cuida é o Grupo City. Não, a associação primeiro Ser fortalecida. tem a função de fiscalizar o contrato, então Uhum. é uma função importantíssima. Uhum. Mas segundo, a associação detém a marca Esporte Clube Bahia. E Preto, a marca Esporte Clube Bahia é muito forte, muito, sabe? E a associação é detentora dessa marca. Então, se a associação não cuida mais do futebol, ela pode usar essa marca para o mundo, assim, Explorar, né? abre-se um mundo de oportunidades na área cultural, na área social, em esportes, outras modalidades esportivas. Então a marca Bahia pode ser espalhada, porque quando antes o futebol consome tanto que só fica todo mundo focar futebol. A associação não cuida do futebol mais, então ela pode cuidar de outras manifestações culturais da Bahia, de outras modalidades, enfim, outras formas de botar o Bahia em contato com o seu torcedor, que não só o futebol. Olha a importância que a associação pode ter. Então cabe... Só não pode ser administrada como foi administrado o futebol no passado. Essa é a minha opinião. Exato. Tem que ter um pouco mais de visão mais abrangente. Talvez agora também, talvez tenha perdido um pouco o interesse de muita gente, né? Entre gente que tem essa visão de justamente usar a marca Bahia para promover essas outras coisas, entendeu? Perfeito. Que não mais o futebol, até porque não cuida do futebol, mas pode botar o braço Bahia, né? O DNA Bahia a marca que você falou, né? Em tudo quanto é lugar na Bahia. E que antes não tinha, só você vê na Fonte Nova, né? Porque era só futebol que consome. Agora não, você pode botar a marca Bahia em tudo, em muita coisa. É isso mesmo. Pois é isso, né? Eu estou satisfeito. Eu também. Emerson, queria te agradecer muito. Acho que foi um bate-papo muito enriquecedor para mim, particularmente, porque aquela admiração e respeito que eu tinha com você quando éramos colega seja do futebol, seja da imprensa. Eu estou muito lisonjeado porque eu trouxe aqui nas minhas 2 primeiras entrevistas relacionadas ao Bahia, simplesmente Bobô e Emerson, que para mim são os 2 grandes ídolos da nova geração, da mais recente geração.
e que representam demais, cada um com o seu jeito, com o seu perfil. O Bobô foi para a política, você está na área da comunicação. Então saiba que eu estou muito feliz por te receber, o convite você respondeu na mesma hora. Então, assim, que fique bem claro que independente do que a gente viveu, acho que nossos caminhos, eles caminharam paralela, mesmo a gente não querendo, às vezes, não foi uma escolha nossa, mas mostra muito que a gente tem empatia, primeiramente, respeito, carinho, e eu confesso de muita admiração por você. Obrigado, viu, cara, de coração. Eu muito feliz. agradeço as palavras, Preto, muito mesmo, né? E você sempre repetiu isso mesmo, né? Verdade. Então, eu sei que... E você é um cara muito autêntico. Você não estaria falando se não realmente não tem porquê. Você não passa o paninho assim Bem só isso. para... Né? Então, eu agradeço o carinho, agradeço, né, o convite também. Saiba que também é um respeito muito grande por você, né? Você tem uma carreira, uma história no futebol também que precisa ser muito respeitada. Você me ajudou, a gente se ajudou, mas me ajudou a ganhar muita coisa, a construir a minha história no Bahia. Você faz parte Com disso, certeza. né? Do mesmo jeito que eu faço parte da sua, né? Então, e assim, a nossa briga que ficou pública, inclusive, você sabe que a TV Bahia gravou, Sim, né? Passou no claro. Globo Esporte, não sei. Isso a gente traz hoje como história, Com certeza. porque isso tá já tão Batido, né? batido, E mas bem assim, resolvido. superado, muito superado por mim, por você. Quer dizer, a gente hoje dá risada da coisa, né? E serve como história mesmo. E a amizade pode até se aprofundar. A gente nunca foi próximo, mas pode, certeza. sabe? Porque ficava aquela coisa, não sei se por conta da briga, não sei, ficava aquela coisa. A gente se respeita, mas não se Não se aproxima. aproxima, é verdade. Beleza, se você quiser que eu estrague um pouco o seu futebol Não, aqui um você dia, já tá convidado. você me convida, mas eu venho só assistir porque eu não jogo, porque eu vou estragar, né? Futebol, Você sabe que eu sou, com os pés, eu sou... Ah, mas isso aí treina, isso aí. Se eu jogasse hoje, eu ia ser o furo do time, né? Porque era terrível. Mas é isso, obrigado, parabéns pelo canal do Black. Eu tenho acompanhado e assim... você está cada vez melhor. E eu queria falar isso para você também, sabia? E que, Eu acompanhei a Copa Nordeste toda e você também está cada vez melhor. E você gosta, né? E põe a coragem também de se expor, de colocar a sua opinião, né? E isso não é para qualquer um também. Então, siga em frente. E o que depender assim de mim, e que precisar de Tamo mim, junto. saiba que... E se quiser me levar lá no teu podcast e dar um recado aí pra galera, Sim, pra falar de a outras gente coisas, de negócio, vai criar, Pode me chamar a aqui e gente contar a gente até o próximo agora vai ser com racismo estrutural, tá Aí. até na moda, mas é importante falar, né? Fala no podcast, o nome. Projeto Orbe. Projeto Orbe. Projeto Orbe. E até João Marcelo vai para falar sobre racismo, enfim, né? Mas a gente vai pensar um assunto E aqui a lembrancinha do canal do Black, gente. O Emerson, que tem um cabelo bonito, não vai usar muito, só quando for pra praia. Viu, Emerson? Pegar o sol, vou botar aqui. Brigadão, cara. Você é muito gente boa. Valeu, Black. Já tá convidado. Quando quiser vir pro futebol, o Anderson também não joga nada. A gente faz um dia. Não, fica um em cada. Exatamente. dupla, a gente faz um bem bolado Você aqui. preto, não dá pra jogar do Eu só jogo o saque Eu fico nele. nervoso. Não, mas eu não jogo com você, viu? Senão a gente vai brigar de novo. velho. Sacanagem. Senão a gente vai brigar de novo. A gente jogou, ele não reclamou comigo, não, ele me apoiou. Mas eu olho pra ele, povo preto, casa grande, já fico nervoso. Se eu errar, será que vai brigar comigo? Galera, esse foi mais um Black Entrevista com um querido, gente boa, ídolo, referência, corajoso, Emerson Ferretti, tá bom? Obrigado pela compreensão, carinho de vocês. Aproveita para se inscrever no canal, deixa seu like. Eu não tenho certeza que quem vê essa entrevista vai deixar o like, que foi um papo muito agradável, tá bom? Se inscreve, deixa o like e compartilha, tá bom? Um beijo, fique com Deus. Obrigado, Charles Miller.